Então tá, aparelhados, aparelhenses, aparelhistas, aparelhários e aparelheiros. Eu sou o Henrique, esse é o episódio número 42 do podcast do blog Aparelho Elétrico. Bora ligar o aparelho. Essa intervenção da minha família, tipo, olha, você tá estudando demais, você tá trabalhando demais, e eu escuto isso cotidianamente, então é bom ter um termômetro. Na reunião que eu nem precisava estar ali. Mas tu fez questão. Beleza. Ou o cliente fez questão que tu participasse? Cliente, eu tentei pular fora. Então nesse caso o workaholic é o cliente. Então tá, pessoal, apresentando aqui os passageiros dessa edição do podcast do Aparelho Elétrico. Com a gente aqui diretamente da Pronoia Tradutória e Mulheres que Escrevem, a tradutora Carolina Valiter. E aí, Carol, tudo certo? Tudo bom, Henrique? Tudo bom, pessoal? E com a gente aqui também o garoto prestativo, o designer de bom coração, trabalha pros amigos e pras estrelas e tem uma reunião daqui a pouco, o Vinícius Campos. E aí, Vinão, tudo certo? Eu vim a caráter pro trabalho. Ai, que vício, né? E hoje a gente vai falar sobre workaholismo, né? O trabalho em excesso. Já vamos lá, mas antes deixa eu só falar uma coisinha. Previously on Aparelho Elétrico. Se você acompanha religiosamente nosso podcast, já sabe que a gente está coletando dados para a pesquisa Perfil do Freelancer no Brasil. Se você é freelancer full-time, reserva aí 5 minutinhos e responde o formulário. É rápido e fácil. E a tua ajuda é muito importante para a gente entender para onde o mercado freelancer no Brasil tá arrumando. O link tá aqui na descrição do post. Fica ligado no aparelho. Cadastra teu e-mail na newsletter do Aparelho Elétrico. É só acessar aparelhoelétrico.com e clicar no botão verde no topo do site. Assim eu posso te avisar toda vez que sair conteúdo novo no blog. E você ainda recebe de graça uma cópia do e-book O Incrível Manual do Freelancer Moderno. Então se você tá começando agora a carreira de freelancer, te recomendo muito ler esse e-book. Um abraço para o Wills Fernandes e para todo mundo que carimbou o Aparelho Elétrico com 5 estrelas lá no iTunes. Se você ainda não fez isso, por favor, faça. Abra o iTunes ou seu aplicativo favorito e avalie o Aparelho Elétrico com 5 estrelas. É rápido, simples e faz uma diferença danada na divulgação do nosso podcast. Dito isso, vamos aos comentários. Lembrando que se você quer que seu comentário seja lido aqui no programa, assim que você ouvir esse episódio, já passa lá no aparelhoelétrico.com/podcast, entra no post desse episódio e faz o teu comentário. Isso aumenta as chances dele ser um dos mais votados pela comunidade que acompanha o blog, então a gente lê ele aqui. E se você não quer comentar, passa lá mesmo assim, pega algumas dicas com a galera que tá comentando, interage com o pessoal e dá um upzinho ali nas participações que você mais curtiu. Assim você ajuda a gente a escolher os comentários do próximo programa. O assunto do podcast anterior foi marketing para freelancers e quem ranqueou alto nos comentários foi a Lu Guedes. Vocês me fizeram pensar muito aqui. Tenho um blog, Facebook e Instagram. Tenho mais público e resultados no Instagram, sendo que o conteúdo é diferente. Estou querendo aumentar as postagens no blog, continuar no Instagram e fazer uma releitura para o Facebook. Meu assunto é marketing de conteúdo e mídias sociais como um todo. Legal, Lu, legal. Assim, como a gente falou no podcast, né, que a gente não deve entrar direto em todas as mídias sociais, né, que é uma recomendação que a gente não faça isso, não caia de cabeça em todas as redes, né? E sim, no início, pelo menos, escolher uma que tem mais a ver com o perfil do nosso negócio, até mesmo com o nosso perfil, né? Se a gente tem mais intimidade com texto, então pula para um blog. Se o nosso perfil tem mais a ver com produzir imagens, então de repente o Instagram vem mais a calhar, né? Já no teu caso, Lu, tu quer trabalhar aí com marketing de conteúdo e mídias sociais
como um todo. Então, acho que no teu caso bem específico, é bacana que tu tenha experiência com todas as mídias sociais que aparecem, né? Ou pelo menos as mais relevantes. Se tu precisa falar delas, tu tem que ter experiência, né, com elas. Então, é cair matando em todas elas e testando o que funciona, o que não funciona. Tem que saber o que funciona, o que não funciona pra tu produzir conteúdo a respeito disso, né? E poder falar com propriedade desse assunto, né? E no blog, eu acho que, eu sou suspeito pra falar, né? O blog, eu acho que é a casa do teu conteúdo, né? O blog, o site é a casa do teu conteúdo. Ali quem dita as regras é tu. Não é como se mudasse um algoritmo no Facebook e tu perdesse alcance. Não, o teu blog tá lá. Aí usa só Facebook, Instagram, Twitter, SoundCloud, essas outras ferramentas, meramente como ferramentas para levar tráfego pro teu blog, pro teu site, né? As pessoas têm que saber que a casa do teu conteúdo é lá no, digamos que seja, luguedes.com. As pessoas têm que saber que é lá a casa do teu conteúdo. Se por acaso o Facebook parar de funcionar, o Facebook cair, o SoundCloud cair, o Instagram cair, os algoritmos pirarem, as pessoas sabem que a tua marca é forte, elas vão te procurar no luguedes.com. É lá que fica o teu conteúdo. Aliás, isso é um assunto que vem aparecendo com muita frequência, assim, né? Eu acho engraçado que as pessoas, elas se referem ao aparelho elétrico como sendo, eu acompanho a página. Não é. O aparelho elétrico, ele é um blog, cara. Aparelhoelétrico.com é o endereço central. Por mais que você interaja com a gente muito pelo Facebook, o aparelho elétrico não é uma fanpage, meramente uma fanpage. A fanpage é um mecanismo que a gente usa para levar tráfego para o aparelhoelétrico.com. Todo o conteúdo do aparelho elétrico, praticamente todo, né? Não posso dizer que todo, sim, muito fragmento tá nas redes sociais. Mas o grosso, o conteúdo premium, o conteúdo gold, aquele conteúdo realmente que vai transformar a vida de quem tá lendo, tá lá no blog, aparelhoelétrico.com. E eu uso as redes sociais meramente para levar tráfego para o aparelhoelétrico.com. Por exemplo, quando eu publico conteúdo novo, eu vou no Instagram, eu vou no Twitter e vou no Facebook e aviso, pessoal, tem conteúdo lá no aparelhoelétrico.com. Então, a casa do conteúdo é o aparelhoelétrico.com. Desculpa se eu me estendi demais aí no comentário, mas acho que valeu a pena pegar esse gancho aí pra deixar isso claro pra rapaziada que tá ouvindo aí o nosso podcast. Vamos seguindo em frente aqui com o comentário do Danilo Santos. Olá, Henrique. Ótimo tema para o podcast. Você citaram o MailChimp para o e-mail marketing. Eu atualmente uso uma ferramenta chamada Mautic plus Amazon SES, né? Tipo Mautic mais Amazon SES. É uma ótima ferramenta e o custo com e-mails marketing é reduzido consideravelmente. Existe um plano free com uma quantidade considerável de disparos na Amazon. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Eu curto muito essa troca de experiências. Forte abraço. Grande Danilo Santos, valeu pela dica, Danilo. Como a gente comentou aí nos comentários, eu não conhecia essa ferramenta. Pelo que tu falou, ela é bem completa. Realmente parece ser uma alternativa forte ao MailChimp, né? Como eu te comentei, eu já tinha aberto essa discussão lá na fanpage do aparelho e o pessoal costuma indicar como alternativa principal ao MailChimp o MailerLite. Eu particularmente sou muito fã do MailChimp e eu acho a ferramenta muito amigável e acho que os caras já estão no game aí há muito tempo. A ferramenta realmente está muito redonda, mas o que pega mesmo é o preço, né? Começa a ficar muito salgado assim depois de um determinado estágio. No início ela é gratuita, mas à medida que vai crescendo a tua lista e à medida que cresce a tua lista, cresce o preço também, né? Pra tu usar a ferramenta. Então, como eu já contei aí num outro episódio, o aparelho elétrico eu acho que já tava aí com cerca de 9 mil e-mails cadastrados ali. Eu tava pagando uma grana alta pra ter essa galera ali e muitos não estavam reagindo, não estavam respondendo aos e-mails, né? Não estavam engajando nas conversas que rolavam lá pela nossa newsletter. Então, eu acabei cortando pela metade, cara. Fiz lá uma limpa, analisei quem é que tava interagindo, quem não tava, deixei. Como reduziu o número de e-mails de usuários lá no nosso MailChimp, também reduziu o custo da ferramenta. Então, eu acabei ficando com o MailChimp. E é muito bom ter essa concorrência, né? Não deixar só um player ditando o ritmo do mercado ali, né? Porque se o MailChimp é a única ferramenta que tem, se os caras resolvem subir muito o preço, a galera é obrigada a pagar porque, né, já criou o seu negócio em volta daquela ferramenta e fica muito refém disso. Então, Danilo, valeu muito aí pela tua dica, Mautic Amazon SES. Vou deixar o link aqui na descrição do post, vou tentar catar esse link aí. Se tiver, vai estar aqui na descrição do post. É muito bom manter essas ferramentas no radar aí para que a gente também saiba que tem como reduzir custos e também saber que esse mercado aí tem concorrência, né, pra gente não ficar refém de uma ferramenta só. Vamos aqui, seguindo em frente, ter o comentário do Liferson de Freitas. Um espetáculo de episódio. Sempre comento nos grupos que agito na web sobre a procura de novos clientes e clientes de qualidade. Acho que ficar perdendo energia em discussões sobre precificação derruba demais em sentido emocional e pode quebrar a rotina profissional
profissional da gente. Por outro lado, ver a gurizada do podcast mostrando respeito com o modo de precificação foi bem legal. A ideia de produtificar foi bem interessante e me ajudou a ver meus serviços de outra forma. Vou repensar minha oferta de serviços, montando alguns packs legais. Já compartilhei com a galera o episódio. Bom demais, Henrique Portman. Valeu, Liferson. Cara, realmente a ideia de produtificar é uma ideia que vem bem a calhar, né? Justamente porque o freelancer tem tempo limitado, né? Pra fazer as coisas. Então, muitas vezes a gente já vendeu as nossas horas aquele mês pra um determinado cliente e precisa ainda ganhar mais dinheiro pra melhorar a qualidade de vida, pra crescer, pra aumentar o lucro do nosso business, pra reinvestir. E a questão de produtificar vem muito bem a calhar, cara. Tu trabalha muito uma vez só. Tu produtificou alguma coisa ali e depois tu comercializa ela. Pode ser um e-book, pode ser uma palestra que tu deu pra em algum lugar, foi lá, gravou a palestra, disponibiliza na internet pra quem quiser ver, pagando um precinho ali, faz um curso, né? O curso hoje tá bombado na internet, né? Muita gente faz curso, tem curso de tudo. Também é uma opção pra produtificar os seus serviços. Cara, o negócio é botar a cachola pra funcionar, entender qual que é a sua especialidade e ver como que tu pode produtificar isso. O produto é muito legal. Assim como eu falei, tu trabalha muito de uma vez pra deixar esse produto redondo, pra deixar esse produto legal. É importante que o produto realmente seja algo que traga um valor pra quem vai comprar, né? Não é meramente pra arrecadar dinheiro. Não, tem que ser um produto legal, tem que ser um produto redondo, porque tu vai gerar valor pro teu público, né? A questão de produtificar, normalmente, ela é muito... Na faculdade, eu me lembro que eu sentia na faculdade, no mercado de propaganda, a galera meio que torcia muito o nariz pra esse tipo de coisa. Serviços criativos, normalmente, eles vêm atrelados à questão de tu ter que oferecer um serviço personalizado, né? Então, normalmente, se tu tá produtificando algo, tu tá criando um padrão específico pra algo. E isso, normalmente, a galera que é criativa torce o nariz pra isso, porque eles acham que a criatividade tem que ser... a graça da criatividade justamente é tu analisar o cenário que tu tem, de acordo com as cartas que estão na mesa, tu apresentar uma solução pra isso. E é aí, nesse cenário, que o criativo se destaca. Cara, e durante muitos anos eu acreditei nisso. Durante muitos anos eu fiquei dando murro em ponta de faca. Tanto quando na época que eu tinha meu escritório de comunicação, a gente dava muito murro em ponta de faca, só que o mercado não pagava por esses murros que a gente dava em ponta de faca. Infelizmente, a valorização é muito baixa, né, do profissional criativo, né? A menos que tu consiga, de fato, crescer a tua carreira, trabalhar o teu branding pra conseguir operar numa esfera onde os clientes realmente estão preparados, estão maduros e valorizam esse tipo de coisa. Com certeza tem gente que torce o nariz pra quem produtifica serviços, mas eu acho que tem que olhar com carinho, olhar com calma, porque pode sair a saída pra muita gente produtificar os seus serviços, criar um produtinho aí que vai trazer mais receita e pode ser bem legal pra carreira. Feito, Liferson. Valeu aí pelo comentário, cara. Obrigado a todo mundo que comentou, que passou lá. Esses então foram alguns dos comentários sobre o episódio número 41, Marketing para Freelancers. Se você quer conferir mais comentários da galera ou teve agora algum insight sobre o assunto, passa lá no aparelhoelétrico.com/podcast. Entra no post do episódio Marketing para Freelancers e participa do papo. Quanto mais pontos de vista sobre o assunto, melhor. Lembrando que a discussão tá sempre ativa por lá e não tem limite de caracteres. Pode soltar o verbo pra gente levar o assunto adiante. Agora sim, partiu pra pauta de hoje. A ideia desse tema surgiu quando o próprio Vinão aí postou lá no nosso grupo da Liga de Apoiadores um artigo dizendo que trabalhar mais do que 39 horas por semana faz tão mal para a saúde quanto fumar. Se a gente dividir aí 39 horas por 5 dias úteis, dá menos de 8 horas por dia. Se eu não me engano, 7,8 horas por dia, né? Se é que dá para dividir desse jeito aí as horas, né? Parece pouco, principalmente para quem tem o próprio negócio. Eu, tranquilamente, passo mais de 60 horas por semana, eu acho, trabalhando. Mas por que a gente se envolve tanto com o trabalho? O que isso representa? O que a gente quer dizer com isso? Onde esse esforço todo vai nos levar? Enfim, vamos bater um papo sobre isso e ver o que a gente consegue aprender com essa conversa aí de hoje. Carol, eu fiz questão de te chamar pra esse papo, Carol, porque eu sei que tu é eu não vou dizer workaholic, nós vamos descobrir ainda se tu é workaholic, mas que tu é uma workalover, tu é, né, Carol? Eu acho que eu sou as duas coisas, sabe? É que workaholic, né, supostamente tu é viciada em trabalho, né? Eu acho que tem uma diferenciação em quem trabalha pesado e quem trabalha por, sei lá, por uma obsessão, né? Não sei.
É porque eu enxergo as duas facetas em mim. Eu, de fato, gosto muito do que eu faço. Então, é muito fácil eu acabar caindo na obsessão. Às vezes eu não preciso checar o meu e-mail ou responder uma mensagem naquele horário, mas eu vou lá e faço, entendeu? Eu acho que o workaholismo, ele entra muito mais na falta de limite que nós, no caso freelancers, não conseguimos colocar na nossa vida, no nosso cotidiano. O bom é que a gente, sim, é workalover, a gente é apaixonado por que faz e isso acaba contrabalanceando, mas é muito difícil chegar nesse equilíbrio. Pra mim é um esforço diário. Todo dia eu preciso parar um pouco e todo dia eu constato, cara, por que eu ainda tô na frente do computador? Eu realmente preciso estar na frente do computador ou não, saca? É louco, né? Porque eu acho que ao mesmo tempo também, eu não sei se sou um workalover ou se eu sou um workaholic ou se eu trabalho por necessidade mesmo, eu acho que mais é a última opção essa. Trabalho porque preciso trabalhar, não tem como descansar, mas tem essa vibe no ar, assim, de que tu trabalhar demais é cool, né? É moderno, né? Tu tá desde novo tentando conquistar os teus objetivos e suando a camiseta. Eu não sei da onde vem essa vibe, assim, porque eu sempre tendo a pensar que é por causa das startups do Vale do Silício, esse negócio de ter negócios digitais, então a gente tá cada vez entrando em contato com mais empreendedores jovens, né, que conseguem muito as coisas cedo e se esforçam pra isso, né, nada é muito construído por acaso e tal. Tu acha também, assim, Carol, que tem esse negócio meio, certo, tipo, eu sou legal, eu trabalho demais, ou tipo, não é por aí? Olha, eu concordo com você, mas eu acho que esse hábito é muito mais antigo do que as startups do Vale do Silício. Eu acho que, assim, na atualidade existe um glamour de você trabalhar com coisas descoladas e tecnologia. Existe isso. Pela própria essência da tecnologia, que é a rapidez e a fluidez das coisas, a gente acaba se envolvendo em muitas atividades ao mesmo tempo e acabamos trabalhando demais, né? Então acho que existe esse endeusamento dessa figura do trabalhador que tá sempre muito ativo. Mas eu acho que desde que existe o trabalho, ou seja, remonta século 17, 18, Revolução Industrial, é você ter um valor a partir das atividades que te trazem um capital para você se manter e você sobreviver. Acho que é por aí, sabe? Ou até antes disso, mas é porque na mesma hora me veio a questão do capitalismo mesmo, né? Do sistema de produção que exaure você e criou-se toda uma ideologia, um sistema de juízo de valor que se você não estar ocupado, você é vagabundo, é desocupado, entende? Então acho que a gente também carrega essa raiz, apesar de hoje nós já estarmos desconstruindo o que é trabalho, para que ele serve. Acho que ainda existe muita dessa herança negativa. Com certeza. Rola uma culpa tremenda, assim, pra mim. Por exemplo, agora há pouco eu voltei, uma semana atrás, eu tirei 5 dias de férias e a gente foi pra praia. Tava lá e me sentindo uma culpa enorme, assim, por mais que eu tivesse adiantado o trabalho e supostamente não deveria trabalhar naqueles dias, eu tava pensando assim, nossa, preciso trabalhar, né, porque eu acho que essa coisa do vagabundo também pega um pouco, pô, mas espera aí, né, cara, não tem um monte de coisa pra fazer, como é que tu tá descansando, né, tem muito objetivo, muita coisa pra correr atrás ainda, rola uma vagabundagem, e isso que tu falou que rola essa sensação de vagabundagem, né, pra falar corretamente. E é engraçado que em casa, esse negócio do trabalho pesado, né, não vem de agora mesmo. Eu me lembro da minha mãe trabalhava muito, até hoje minha mãe trabalha, né, minha mãe tá com 60 e poucos anos, trabalhava pra caralho, assim, e ela tinha eu e meu irmão pra criar, e ela trabalhava de manhã, de tarde e de noite. Meu pai foi sempre ausente. Então, ela trabalhava de manhã, de tarde e de noite. Eu sempre vi isso, assim, pô, tem que trabalhar pesado pra conquistar as coisas e tal. E é curioso isso, né? Porque parece que hoje, se eu diminuo um pouco, eu tiro o pé do acelerador, diminuo um pouco o ritmo, eu começo a pensar, não, eu poderia fazer mais. Rola uma culpa ferrenha, assim. Mas vou passar a pelota um pouco pro Vinão. E aí, Vinão, antes de tu sair pra tua reunião, cara, contribui um pouco com a gente com esse papo aí. O Vinão é um workaholic ou não? Cara, eu já tive muito esses dilemas, assim, que nem a Carol pincelou, né, cara, entre... É que eu sempre falo, né, eu sou freela há muito tempo, antes de eu saber que existiam as palavras de workaholic, essas coisas assim, né. Então, eu não me via dessa maneira, eu me via que assim, nossa, eu tô precisando da grana, tô trabalhando porque eu preciso. E aí depois você começa a ver que tem horas que você não precisaria estar trabalhando, você tá trabalhando. E aí que você começa a ver que tá nascendo o problema, entendeu? Tipo, aquela hora que não tem ninguém te cobrando, não tem um trabalho em cima, só que você tá focado, cabeça naquele outro lugar, né. Cara, eu acho que assim, eu passei do workaholic pra me aceitar
aceitar como um workalover. E hoje eu acho que, tipo, como eu tô migrando de trabalho, de coisa que eu tô fazendo, eu acho que eu tô meio quase com uma aversão, não uma aversão ao trabalho, mas eu tô com um lance assim, tipo, eu tenho muito mais coisas mais legais pra fazer do que o meu trabalho no momento. Tentando construir isso na minha cabeça, assim, que eu tenho coisas mais legais pra fazer do que trabalhar. Por exemplo, agora eu tenho um time de futebol que eu vou jogar toda semana. Então, tipo, que nem eu fiquei doente semana passada, né? E aí eu tava fazendo minhas corridas, minhas caminhadas, tava conhecendo uma atividade física todo dia. Então, tentando não deixar o meu trabalho engolir a minha vida de verdade, né? Encontrar os amigos, essas coisas. Porque eu como workaholic, com a máscara de workalover, né? Muitas vezes botava isso assim, não, pô, eu tô com trabalho, aí eu deixava de encontrar um amigo, que chama pra sair e tal. Que nem, pô, a Thalita, eu conheci a Thalita, né, que participa aqui às vezes. A primeira vez que ela veio pra São Paulo, eu não consegui encontrar com ela, cara. Pode ser que você, o Henrique, a Carol venham pra cá, pra São Paulo, e então num dia que eu tô tão fodido que eu falo, puta, eu não vou poder encontrar uma pessoa que mora tão longe, cara. Isso é tão imbecil, cara. Assim, se pensar que o seu trabalho te engole a ponto de você não encontrar alguém que você gosta, que tá uma oportunidade quase única de te encontrar, entendeu? Mas aí, cara, é engraçado, isso aí com certeza, concordo contigo. Mas também existe a desculpa social, né? Que é uma desculpa socialmente aceita. Sim. Estou trabalhando, não posso. Aí tu também pode usar isso como desculpa pra coisas que tu não quer fazer. Tá, já fiz isso, não vou negar. Não vou negar. Quem nunca? Né, tipo, estou trabalhando, fazendo pesquisas no Netflix, né? Estou trabalhando, né? Daí o cara para ali, não, peraí, tá todo em dia, vou olhar o Netflix aqui, e não sai com a pessoa, ou não vai fazer aquela outra responsabilidade, né? É curioso, porque se tu diz que tu tá trabalhando, então, não, o cara tá trabalhando, então, né? É uma desculpa socialmente aceita, né? Cara, mas eu acho que o maior cuidado, né, que eu tô nessa fase, né, de tentar largar a minha vida de workaholic, porque eu trabalho pra caralho, assim, e eu construí esse estilo de vida. Não é que foi uma coisa, assim, que eu nasci com isso, é que, assim, eu queria chegar num objetivo, então eu acreditava que pra chegar naquele objetivo eu tinha que dar tudo que eu tinha, meu tempo e tal, então eu fui construindo essa pessoa que trabalha muito. Que nem a Carol falou também, quando a gente gosta, cara, é muito mais difícil detectar esse problema, porque meio que você tá vendo o teu negócio evoluir, você tá se vendo crescendo no que você tá construindo, seus planos estão dando certo, aí você meio que não vê nada de errado em trabalhar tanto, porque tá dando certo. Sim, você sente até prazer, é um prazer, tipo, é uma fonte de prazer. Por mais que a gente não associe diretamente prazer e satisfação a trabalho, mas se você gosta muito do que você faz, cara, eu fico encantada. Eu todo dia de manhã eu acordo muito empolgada de trabalhar, saca? Há de se convir que trabalhar em casa, só de ter que trabalhar em casa já dá pra levantar bem mais empolgado do que ter que pegar trânsito e tal, mas é isso que você falou, assim, é muito difícil de você, é como se você fosse doente, é um vício, né? É um vício, real. E alguém precisa te sacudir, ou enfim, o mundo, o universo vai te sacudir de alguma forma pra mostrar que, cara, olha só, do jeito que você tá, o ritmo não dá, entendeu? Você não aguenta. Geralmente é o corpo que grita, né? O meu, pelo menos, assim, ou eu tenho dores bizarras na coluna, eu tenho que parar, realmente, de ficar na frente do computador. O lance da dor, cara, acontece, mas o workaholic eu acho que ele se arrasta até onde tem limite com a dor também. Eu acho que assim, eu não sei se eu sou um ataque cardíaco, né, tal, mas que nem eu tava gripado, né, peguei uma gripe assim, eu fiquei uns 2 dias meio de cama, assim, tal, eu me permiti, tipo, não fazer nada, ficar vendo só filme, botei meus filmes do Oscar em dia, entendeu? Larguei assim, mas assim que eu já consegui ficar tranquilo, eu falei, pô, deixa eu botar uns negócios em dia aqui, entendeu? Mas eu podia ter desculpa de falar, vou continuar, tô doente mesmo, pô. Mas e será, Vinão, por exemplo, esse negócio da tua doença, da gripe que tu pegou, será que tu não pegou porque tu tá trabalhando demais e baixou tua imunidade? Será que se tu estivesse trabalhando um horário ok, tu não estaria com as defesas em dia e não teria pegado essa gripe? Sim, eu acredito muito nisso. Eu acredito que pode ser. Faz muito tempo que eu ficava doente, muito tempo. E nas últimas 2 semanas, assim, eu fiquei bem estressado, assim, bem estressado com o meu trabalho. Mas no meu caso, cara, eu até falo assim, eu acho que se eu morasse sozinho, se eu não tivesse casado, se eu não tivesse família, irmão, mãe, sabe, amigos, algo do gênero, cara, eu seria um robô, uma máquina de trabalho, cara. Talvez eu seria tão rico quanto o Bill Gates. Tanto que eu trabalhar. Quem trabalha muito não tem tempo de ficar rico, cara. Isso aí é balela. Eu digo no sentido que, assim, cara, eu acho que eu trabalharia, assim, sem culpa nenhuma, às vezes, porque a minha doença de ser workaholic ou algo assim, né, vamos tratar como sendo uma doença, tá? Pelo menos eu acho, assim, que às vezes, quando passa o limite, vira doença, né? Eu acho que eu não sentiria, entendeu? Isso, assim, eu não ia me dar um break assim, para de trabalhar um pouco, vai curtir a vida, vai... Puxando essa questão aí
de você não saber quando parar, e quando você perde esse limite, né, é doença, que o Vini tava falando, pra mim, pessoalmente, eu sempre tive esse hábito de ser uma pessoa muito focada nas coisas que eu sei que eu faço bem. Então, assim, eu era uma boa aluna no colégio. Logo, quando chegou na época do vestibular, eu só estudava. E meu pai realmente tinha que, tipo, sei lá, eu fazia cursinho pré-vestibular, e aí ele me pegava no cursinho e me largava no shopping e falava: comprei um ingresso pro cinema, você vai ao cinema, você não vai estudar, entendeu? Minha época de vestibular foi assim, tensa desse ponto. Isso foi crítico pra mim. E aí eu lembro que eu entrei na faculdade, enfim, comecei a fazer o curso, e cara, foi bem complicado, assim. Que eu fui meio carregando esse hábito pro meu trabalho. Só que eu já tava um pouco mais alerta, né? Porque eu tive essa intervenção da minha família. Tipo, olha, você tá estudando demais, você tá trabalhando demais. E eu escuto isso cotidianamente. Então, é bom ter um termômetro. Essa coisa de morar sozinha, às vezes, realmente pode deixar você entrar num buraco sem fim e ficar lá, trabalhando ad eterno. Isso é perigoso, né? Com certeza, é bem perigoso. Mas por que as pessoas te falavam que tu tava trabalhando demais ou tava estudando demais, Carol? Assim, tipo, teus parentes percebiam uma mudança de comportamento em ti, assim? Ficava estressada ou ficava desatenta? Eu ficava bem estressada e qualquer coisa me incomodava. E era assim, eu saía do quarto pra comer e voltava pro quarto. E continuava estudando. E criava uma rotina, assim, muito rígida. E aí, quando chegava, assim, no final de semana, eu tava exausta. Então, eu queria, sei lá, dormir. E eu às vezes, nem tinha muito pique, nem paciência de socializar com os amigos. Uhum. E aí, minha vida social realmente caiu muito. E eu fui uma adolescente mais introspectiva, de querer ficar em casa, lendo e tal. E que, na verdade, enfim, isso eram outras questões que eu tinha. Eu era muito tímida, muito insegura. Então, assim, uma coisa vai alimentando a outra. E às vezes eu surtava, assim, de crise de ansiedade. Eu tinha uma prova, eu comia pra caramba, assim, total compulsão, por conta de chegar e ter que fazer a prova. E às vezes eu ficava descompensada, sabe, assim, de não conseguir dormir. Esse já é um nível, assim, de estresse que, graças a Deus, eu não experimentei trabalhando já, como trabalhadora autônoma. Porque eu acho que eu meio que tomei essa porrada um pouco mais nova no âmbito dos estudos. Então eu aprendi, porque, nossa, tudo meu não funcionava direito. Enfim, sabe quando você sente que você tá desalinhado? E ainda bem que eu pude, sei lá, me encontrar numa atividade remunerada que me traz uma satisfação, mas que ao mesmo tempo eu aprendi a gostar da minha vida além do trabalho. Porque acho que também tem isso, né? Às vezes a gente se esconde no trabalho, é a desculpa social que a gente dá ou pra evitar alguém ou pra se esconder do mundo, né? Com certeza. E Carol, me explica um pouco, assim, porque eu lembro desse negócio do workaholismo, ele era meio forçado nas agências de propaganda, né? Na época que eu trabalhava em agência, assim, não tem, ou tu é workaholic, né? Ou tu não sobrevive, né? Então tu é obrigado a trabalhar muito em agência de propaganda, né? Inclusive, até pra preparar a pauta aqui pro podcast de hoje, tava olhando que as agências de propaganda, elas precisam se reinventar, porque essa galera que tá com 20 anos agora, as agências não atraem, né? Esse estilo de vida de trabalhar demais pra eles não faz sentido, ou pelo menos trabalhar demais sem um propósito, botar uma campanha de 15 dias no ar e depois partir pra outra coisa. Não faz muito sentido esse trabalho efêmero pra essa galera, né? Mas aí, lembrando da minha época em agência de propaganda, eu me lembro que era terrível, assim, trabalhava pra caralho, e aí chegava domingo, tinha que trabalhar, já era uma ansiedade no domingo no final da tarde, assim, né? Porque tinha que trabalhar na segunda, e aí já não dormia direito, e eu tenho, antes que tu falou do negócio dos sinais do corpo, assim, pra mim é infalível, assim, eu sei que eu tô estressado, que eu tô pesando a mão no trabalho quando começa a dar um tique no olho, assim, eu tenho um tiquezinho ali, pá. Nossa, sei. Dá um espasmo, assim. Mas e como é que era na época que tu trabalhava na... Como é que diz, né? Agência de tradução? Era né? agência de... Isso. Na agência de tradução, assim, a nossa produtividade, e até como autônomo, a gente mede muito a nossa produtividade pela quantidade de palavras que a gente traduz por hora ou por dia. Enfim, uma média, né? Tudo varia muito. Eu não me sentia tão obrigada a trabalhar muito e tal, mas acabava que isso acontecia porque, né, são projetos grandes que entram e aí você tem que dar conta daquilo no prazo, porque o cliente está pedindo. Mas eu percebia que não rolava um endeusamento disso. Era só uma consequência que acabava respingando em todo mundo da empresa, né? Então, não tinha pelo menos a experiência que eu tive, não tinha uma exclusividade hierárquica, tipo, os superiores vão embora mais cedo. Pelo contrário, eu via gente de projetos, pessoal que era acima de mim, ficando mais tempo na agência do que eu. Tem premiações, assim, de tradução, no mercado de tradução? Olha, eu tenho
literatura, né? O prêmio Jabuti também cobre tradução. Também Mas cobre tradução. não, nunca vi prêmio pra tradução técnica, né? Que é o que eu faço. Eu não É porque livros. em agência de propaganda a desculpa é essa, tem que trabalhar pesado, porque no final do ano a gente vai se inscrever nos festivais, né? Tem sempre essa promessa, assim, né? Então é uma maneira de levar a galera pra esse lado, né? Não, é porque assim, a agência de tradução, ela foca em outras empresas, né? São clientes de qualquer área que contratam uma agência de tradução para mandar todo o material que eles precisam. Geralmente, uma agência de tradução cobre idiomas, tem pessoal interno com carteira assinada e o pessoal freela, presta serviço freelancer. Então, assim, o material grosso, muito mais material corporativo e tal. Então, geralmente, tradutores do mercado editorial são microempresas, são, né, autônomos que prestam serviço para editoras. Meio que fica assim a divisão. Até porque um livro, idealmente, ele tem que ser traduzido por uma pessoa só, e traduzir um livro é um processo de 2, 3, 4 meses, dependendo do tamanho. É outra lógica, é outro nicho dentro do mercado de tradução. E aí tem essa premiação do Jabuti. Uhum. É a única que eu acredito, assim, eu não conheço todas, porque realmente não é o meu nicho. Deve ter um monte de gente pensando, nossa, que tradutora horrorosa, ela não sabe. Mas é porque eu sou tradutora técnica, né? Eu trabalho mais com agência e com empresa mesmo. Cada um tem o seu perfil também, né? Eu também não sou o cara mais ligado em premiações e tal, né? Mas com certeza eu sei que prêmios é uma coisa que impulsiona a carreira do cara dentro da propaganda. Então tu pode estar numa agência pequena com certeza. tu ganhou um prêmio, daqui a pouco tu já vai pra uma agência grande, né? Eles vão puxando esses talentos, né? Mas é curioso porque, então, no mercado da tradução, tu tem ali, como tem essa questão de, hoje eu traduzi 2.000 palavras, não sei como é que é uma média aí, mas mais ou menos por aí, 2.000 por dia, mais ou menos, rola isso? 2.000 pra mim já é muito. Tá. Pra mim, depende do seu tema também, se pra né? ti é muito, Carol, então é muito mesmo. Não, depende. Por exemplo, eu traduzo muito área de comunicação criativa, tudo que tem uma pitada de marketing, publicidade, a gente chama de transcriação, que é você, às vezes, adaptar um texto todo. Você não só traduz as palavras, mas você traduz slogan, enfim, você traz pra cultura, no caso, a cultura brasileira. Eu pego um material que tá em inglês e torno ele palatável pro brasileiro. Não é só português. Saca? Que a pessoa vai ler em português, mas vai fazer sentido culturalmente para aquele leitor-alvo. E às vezes, assim, o material tem, sei lá, são frases de 5 a 6 palavras e eu demoro horas para traduzir, porque é mais difícil, é jogo de palavras, é metáfora, mas tem outros textos que são mais batidos, então eu consigo acelerar o passo e traduzir 1.500, 2.000, 3.000 palavras por dia, mas isso quando o assunto eu domino muito, né? Quanto menos você domina um assunto que você está traduzindo, mais você pesquisa. Então, no final das contas, você passa mais tempo lendo sobre o que você está traduzindo para conseguir pegar os jargões, pegar o vocabulário certo e reproduzir isso no seu idioma alvo, entendeu? Legal, entendi. Mas esse número de tradução é bacana porque te dá uma noção de quanto tu produziu no dia, né? Às vezes quando Sim, total. E o meu trabalho, às vezes eu não sei o quanto eu produzi, sabe? Eu posso até estar escrevendo algum artigo para aparelho elétrico, ok, tem ali o número de palavras que eu escrevi naquele dia, mas o meu trabalho não é só esse, né? Tem responder e-mail, tem responder contato das pessoas, tem que layoutar algumas coisas, tem que editar podcast, essas coisas às vezes não são não fica um número ali dizendo hoje tu produziu muito bem, ontem tu não produziu nada. E isso eu acho que também é uma coisa que faz a diferença, né? Porque às vezes tu tá trabalhando pra caralho e tu não sabe que tu já trabalhou muito. Calma, hoje tu já rendeu, velho, desacelera um pouco, vai descansar. Mensurar, né? Mensurar nossa quantidade de trabalho. Isso. Principalmente com atividades que são múltiplas, né? Que é isso, assim. Eu posso mensurar o meu trabalho pelo número de palavras que eu traduzo, mas às vezes eu traduzo poucas palavras e tudo que eu tenho que fazer além de traduzir, sei lá, responder e-mail, a mesma coisa que você disse, são tarefas paralelas. Administrar minha empresa, sabe? Emitir nota fiscal, isso tudo cansa. Às vezes cansa mais do que traduzir, porque traduzir eu faço sorrindo e contente, mas fazer conta e fechar fluxo de fatura é uma parada que nossa. Tá louco. Entendeu? E é isso, assim, você já trabalhou, isso já é trabalho. Mesmo que você não quantifique, tá ali, tá te consumindo, é a sua energia que tá indo embora. E assim, eu acho que a gente tá num momento geral, né, da humanidade como um todo, que tá todo mundo percebendo que, cara, a gente trabalha pra pagar conta, é isso, né, é real, existe essa necessidade, mas assim, a nossa vida não pode ser só
pagar a conta. A grande busca é equilibrar, tipo, o quanto de energia a gente coloca nesse tipo de atividade e ter prazer em outras atividades, entendeu? No ócio, eu falo isso porque eu tenho muita dificuldade de ficar em ócio. Quando eu me vejo sem algo pra fazer, eu dou uma ligeira surtada, sabe? É quando penso, calma aí, tem alguma coisa errada, pô, eu tô de perna pro ar hoje, não, eu esqueci de alguma coisa. Aí eu penso, não esqueci, tá tudo pronto, tá tudo feito, tá tudo ok. Aí assim, no caso, como o Vini falou, ele tem lá o time de futebol dele, eu tenho um bloco de carnaval. Então eu já abro o e-mail do bloco de carnaval e vejo se tem alguma pendência. Só que assim, cara, é isso, assim, o meu workaholismo não é só na tradução, na minha profissão em si, eu gosto de ser ocupada. Entendeu? Porque às vezes eu simplesmente não consigo não fazer nada. Na verdade, assim, a pergunta é por que essa necessidade de exaustão? Entendeu? Por quê? Por que eu preciso ficar exausta? Mas tu te sente exausta? Sinto. Não todos os dias, mas tem dias que eu penso, cara, eu tô o pó da rabiola hoje. Não dá nada. Às vezes eu me sinto bem com isso. Às vezes eu penso assim, caraca, traduzi muito, fiz, aconteci, arrasei, tô onde eu quero. Ótimo. Essa é uma boa sensação. Porém, às vezes isso bate na hora que você, sei lá, quer sair pra encontrar com os amigos, mas você tá um lixo. E Tá você na capa da sabe? gaita. Exatamente. Você não quer, você vai ficar em casa. E aí entra outras piras, sabe? A minha pira é tipo, ai meu Deus, eu sou tão viciada em trabalho, não socializo com ninguém. É um drama. As pessoas vão começar, tipo, a não me chamar mais pra nada, porque eu não vou, Sim, porque eu tô sempre trabalhando. Aí é aquela coisa, por quê? Fiquei o quê? 5 minutos em ócio, já surtei, já tenho uma pauta pra levar por 3 meses de terapia sobre a minha necessidade de estar sempre ocupada e não estar em ócio, entendeu? Esse é o meu dilema, sempre assim. Mas é engraçado, porque eu tenho esse perfil também. Eu gosto de estar ocupado, eu não gosto de ficar de bobeira, sabe? Só que às vezes eu vejo que eu tô sempre planejando demais as coisas. Sempre planejando. Ah, vou ficar com tempo livre? Não, então eu vou ver aquele documentário, que de repente pode estar associado a trabalho ou pode não estar. Ah, vou ver aquele documentário. Nossa, eu sou exatamente assim. O momento que deveria ser lazer, tu ainda tá pensando em algo que depois tu pode usar no trabalho, sabe? É muito louco. Mas ao mesmo tempo eu penso assim, ó, que tem aquela velha máxima, né? Como é que é? Cabeça vazia, oficina do capiroto, né? Sim. Tem gente que prefere dormir pra não pensar nas coisas, né? Com a minha namorada é sempre uma briga, assim, com a Luísa. Tipo, ela gosta muito de dormir. E eu, não, vou acordar cedo. Eu acordo sábado e domingo, 6h30, 7 da manhã. Ela não entende isso. Ai. Eu não consigo ficar na cama. Eu tenho sempre alguma coisa pra ler, tenho sempre algum documentário pra ver, algum assunto que alguém me falou, alguma coisa que eu não sei, que eu acho que eu deveria saber. Então rola sempre uma cobrança muito grande. É porque isso, o fato, a tecnologia faz com que a gente faça as coisas mais rápido, mas também nos mantém sempre muito conectados e nesse ritmo, né, frenético de produção. E tá com o celular do lado é trabalho, pelo menos pra mim é. Porque meu celular não é só fonte de comunicação e redes sociais, é meu trabalho também. Então, assim, eu já me dei conta de que eu não consigo assistir um episódio de Netflix sem pausar pra ver o celular. É vício. É vício de ver Carol, se tá tudo bem. Agora, é sério, Carol. Não, aí não Isso dá. é muito sério. Aí não dá, Carol. Mas o que acontece? O que acontece quando eu vou ver Netflix sozinho? Isso acontece. Aí eu tento ver com alguém, e geralmente eu vejo com o Gustavo, meu companheiro, e o que ele faz? Ele pega o meu celular e coloca no lugar onde eu não alcanço. Porque eu sou bem baixinha, eu tenho 1,54 m. E ele deixa lá e ele fala assim, não vai encostar, não pode. Tá mas peraí. Mesmo quando tu tá assistindo com alguém, tu pede, pessoal, vamos fazer uma pausinha aqui pra eu poder checar meus e-mails? Não, é tipo assim, tô vendo Netflix. E assim, isso é uma coisa, não tô querendo me gabar, tá? Tipo, eu não preciso de legenda, então eu não preciso estar lendo a tela. Sim, tu pra consegue só entender o que escutar tá e tal, claro. Aí, sei lá, tipo, o celular tá do lado, aí treme. Aí você olha assim, vê uma notificação, opa, calma aí. E aí vai, quando você viu, você entrou no celular, entendeu? Eu sou assim. É aquela ansiedade, né? Não, com certeza, com certeza. Às vezes, tá na hora de trabalho, sabe? Às vezes, meu cliente tá dormindo, que tá em outro fuso horário. Mas é aquela coisa, eu tenho toque com notificação também, entendeu? É uma dos sintomas de quem é workaholic, toque com notificação. Tu vê uma notificação, tu corre pra apagar a notificação. Tu abre lá, ai meu Deus, tremeu o WhatsApp. Às vezes é o WhatsApp da família, mas tu tira o número lá, tipo, visualiza tudo. Eu tenho isso. E eu sei que é total fruto do meu hábito rigoroso de trabalho. Porque senão, né, eu ignoraria. Tipo, eu já procurei aplicativo que impede
as notificações de aparecerem na tela. Eu fico catando umas coisas assim. Porque eu quero de fato me desligar. Eu preciso me desligar em alguns momentos. E eu não consigo. E quando eu consigo, por exemplo, você vai ao cinema, vai comer uma pizza com os amigos. Aí tá lá, né? WhatsApp, as coisas, o pessoal se marcando se encontrar. Ótimo, você chega no lugar. Aí de repente você abre o celular e tem um e-mail de um cliente. Cara, é muito difícil pra mim não abrir e ver o que é. Pô, maneiro, aham. Calma aí, rapidinho. O pessoal tá falando, eu dou meio que uma olhada, assim, nas primeiras 3 linhas. Eu estou me controlando. Eu tô aqui abrindo o coração pra vocês, né? Que eu tô procurando ajuda. Mas é difícil. Não, com certeza é difícil. E eu já saí, eu já usei muito mais celular, assim, quando tô com os amigos e tal. E eu ainda uso muito, assim, volta e meia, eu tô num grupo de amigos, tô com a minha família, aí tá todo mundo conversando, super empolgado, aquele celular do lado ali, não vibrou, não teve notificação nenhuma na tela, mas eu pego ele volta e meia e checo os e-mails. Isso aí virou hábito, assim, né? Um cacuete. Só que uma coisa que me ajudou muito a perder esses hábitos, assim, e a começar a ignorar certos alertas e avisos, foi a meditação. Tu pratica meditação, Carol? Então, teoricamente eu tenho que praticar. É recomendado pela minha médica. Eu praticar meditação como um processo de cura mesmo, né? Eu tenho endometriose e eu sigo uma linha meio natureba pra tratar a endometriose, que não tem cura. Então, dos tratamentos é meditação, é homeopatia, todas essas coisas mais hippies, né? Teoricamente eu tenho que meditar, mas eu não consigo. Não, com certeza. Pra quem é muito ansioso, né, e que tá sempre nesse estado de alerta, com certeza é difícil no início, mas acho que vale a pena ali fazer um esforço pra... Até eu tô precisando voltar, assim, porque agora nas últimas semanas, depois que eu voltei de férias, que eu deveria supostamente estar mais descansado, eu voltei mais atucanado, né? Voltei muito mais nervoso, assim, a enrolar alguns contatos de parcerias e tal. Quando eu tava na praia, e na praia pra ajudar ainda o meu senso de urgência, a minha ansiedade, lá a internet é muito ruim. O meu plano de celular não pega lá. Ele pega só redes sociais e WhatsApp. Até eu não entendo, porque sempre que eu chego lá no primeiro dia funciona meus e-mails, depois meus e-mails param de funcionar. Eu não sei qual é que é a treta que tem com a Vivo lá. E aí eu tava na praia, indo pra praia todo dia, supostamente descansando lá, né, na areia e tal, e comecei a ficar preocupado. Não tô conseguindo responder os e-mails, daqui a pouco essas parcerias vão melar, porque não tô tendo agilidade e tal. Moral da história, voltei pra cá e voltei, assim, atucanado, assim, nervoso. E aí já não tô dormindo direito e tô sentindo falta da meditação. E a meditação, fazendo meditação, eu comecei a perceber que eu comecei a me desligar dessas coisas, assim, que tipo, tô num grupo de amigos, tocou o celular, ele vibrou, não preciso olhar aquela mensagem. Tipo assim, eu começo a criar uns gamezinhos, vou deixar o meu amigo ali que tá falando agora, terminar a história dele, e aí eu olho. Ou tipo, eu vou terminar de falar essa história que eu tô falando, e aí eu vou olhar o celular. E o que acaba acontecendo que eu esqueço daí, que aquela mensagem apareceu lá e tal, e aí depois só 1 hora depois, 2 horas depois eu vou checar aquilo, né? E que de fato, se vibrou uma vez, não é urgente, né? É a gente que tem esse senso de controle, de vontade de ir lá e verificar se tá tudo certinho, né? A gente não precisa, assim mesmo como tu falou, né? Às vezes o cliente tá lá em outro fuso horário, tu não precisa olhar aquela hora, mas dá esse senso de urgência, né? A gente tem que combater esse senso aí, Carol. Com certeza. A meditação, no caso, ensina a gente estar no presente, né? É uma das premissas, tipo, foco ali no que tá acontecendo naquele momento. E eu até admito que, assim, eu não me considero muito ansiosa. Eu fico muito empolgada quando, tipo, trabalhos novos surgem, aí eu fico muito pilhada. Novas parcerias, cliente novo, eu fico pilhadíssima. E depois esse nível de empolgação vai caindo. A minha ansiedade já melhorou muito, mas, assim, é muito difícil eu conseguir meditar, cara. É um grande desafio. Eu sou muito agitada. Eu sou muito ligada no 330 volts, mais ou menos, nem 220. E é engraçado porque, eu não sei se tem alguma relação, né? Mas às vezes eu fico pensando, quem é muito pilhado, que nem eu, teoricamente tem um pouco mais de dificuldade de focar a atenção nas atividades. E isso acaba atrapalhando um pouco a produtividade. Eu não, eu fico muito pilhada no ritmo de trabalhar, entendeu? E aí eu consigo realmente desligar tudo que acontece em volta de mim pra trabalhar, pra dar conta, pra atender o prazo, pra atender o cliente. Mas eu também tenho muitos amigos que funcionam na mesma frequência que eu, só que eles têm um nível de concentração muito menor que o meu, sabe? É muito mais difícil. E aí eles falam que também meditam pra isso, sabe? Acho que a meditação acaba atendendo todo mundo um pouquinho, né? Te traz de volta pro presente, né? Auxilia no foco, Tu começa a encarar situações com mais naturalidade, menos esse lance que eu tava falando, assim, parece que sem a meditação eu fico em estado de alerta o tempo inteiro, assim. E aí com a meditação
tu age mais naturalmente, assim, tá, tocou o celular, vibrou, chegou um e-mail, paciência, não preciso responder agora, né, o mundo não vai acabar. Isso me lembra o Vinão que tá de volta aí, né, Vinão? Vinão já fez sua reunião lá, o Workaholic? Fiz. Aquele tipo de coisa que eu tava ouvindo aqui a Carol comentando sobre o celular tocando, às vezes nem é tão importante e tal. Tipo, essa foi uma reunião que eu nem precisava estar ali. Mas tu fez questão ou o cliente fez questão que tu participasse? Cliente. Eu tentei pular fora. Então, nesse caso, o Workaholic é o cliente. Não, na verdade isso foi por insegurança. Isso aí é pra uma outra conversa. Tipo, insegurança do cliente em estar sozinho numa reunião. Era eu e mais 3 pessoas. E aí, tipo, a insegurança de estar sozinho. Mas a reunião até continuou, cara. Eu falei, tipo, só tinha 15 minutos pra isso. Eu vi que vocês estão indo bem. Tchau. Mas, pô, eu sou workaholic. O workalover? Eu acho que assim, cara, o cara que ele é alcoólatra, cara, ele pode passar 10 anos sem beber, cara, ele vai continuar alcoólatra, tá ligado? Porque basta uma gota, aquela história toda, né, que fala. É pra sempre, né? Então, assim, eu acho que eu tenho esse bicho em mim, assim, sabe? Porque quando eu tô apaixonado por algo, aparece um trampo, ou então eu tô tão comprometido de alguma maneira, que eu fico, assim, minha vida é aquilo, entendeu? Tipo, minhas conversas são só trabalho, sei lá, coitada da minha mulher, tipo, às vezes só falo de cliente pra ela, sabe? Tipo, só falo de trabalho, coisa assim. Eu acho que o que me ferrou, assim, sendo workaholic, cara, nesse lance, tipo, minha vida pessoal não existir mais trabalho, é que, cara, eu cheguei num ponto, cara, que a maioria dos meus amigos, cara, eu já tinha trabalhado com eles de alguma maneira. Nossa. Tá ligado? Porque, tipo, o que eu faço, quase todo mundo precisa do que eu faço. Você começa a ver, cara, as suas relações, elas acabam sendo de trabalho. Aí tem pessoas que te ligam, elas não estão mais te ligando só pra tomar cerveja com você ou pra trocar ideia com você, elas querem falar de trampo também. Aí teve um tempo atrás que eu dei esse break, assim, sabe? Eu comecei a frear isso, tentar controlar, mas às vezes eu me vejo de novo tendo comportamento igual alcoólatra. É complicado, né, cara? E a gente vai inserindo, né, assim como tu falou, né? A gente vai inserindo, né? Já que tu tá sempre querendo ajudar os amigos, né? Ter esse perfil, quando vê tu tá assim... Eu também falo muito de negócios. E aí eu falo muito com a Lu sobre negócio, falo muito com outros amigos, porque, sei lá, cara, é a coisa que eu mais consumo, né? Tipo, inclusive eu tô agora numa bateria de leitura, um colado na outra, eu tô lendo um livro colado no outro, assim. E pra eu não ficar tão chato e ter assuntos além do trabalho, eu começo a tipo assim... Você comprou aquela caixinha de sugestão de conversa, né? De sugestão de conversa? Como assim, cara? Você nunca viu, cara? Não. É tipo assim, você faz uma festa, você não tem mais assunto, aí tem uma caixa que tem vários temas, assim, você levanta um assunto. A que ponto chegamos? Não, até lembrou um material que eu recebi do Pedro Bop, cara, no início do ano aí. Recebi um material do Pedro que é como puxar conversas, assim, se eu não me engano, é um pôster que ele criou, assim, bem grandão, que tem várias maneiras de puxar papo e tal. É uma boa, né? Eu vou levar o pôster do Pedro no bolso, assim. Comecei a ficar chato, eu vou puxar o pôster. Não, pera aí, vamos puxar um outro assunto. Mas assim, os meus livros que eu tava falando, cara, pra eu não ler só livro de trabalho, eu me forço a ler um livro diferente, assim. Vou ler um Machado de Assis, vou ler um outro livro qualquer de ficção, sabe? Pra não ficar só adquirindo repertório de negócio, né? Porque naturalmente tu vai... E aquilo vai ficar fresco, né? Na tua cabeça. Então tu naturalmente, alguma coisa acontecendo no dia, tu vai puxar aquele papo. Isso aí me parece que é livro que eu li sobre tal business de tal cara, não sei o quê. E aí tu começa a ser redundante, né? E acho que esse é um sinal claro de workaholismo, cara. Aí quando começa... Eu acho que esse vira um problema, cara, que a pessoa, ela gosta tanto da vida dela, cara, que ela quer meio que o amigo, alguém que tá próximo, você quer envolver aquela pessoa, porque você acha muito legal falar do teu trabalho, ou do que você leu, ou do que você tá aprendendo. Mas, tipo, no outro universo, do outro ser ali, que tá do outro lado, tipo, você fala assim, nossa, que chato, ou então, puta, tá, e aí? Vamos fazer outra coisa? Vamos falar de Stranger Things? É complicado. É que existe aí uma corrente oposta ao workaholismo que defende que quem tá trabalhando demais é porque não tá sendo produtivo. Quem tá fazendo hora extra é porque não tá sendo produtivo quando tem que ser produtivo, né? E falar isso aí pra um workaholic é quase ofender o cara, né? Dar um tapa na cara dele, né? O que vocês acham? Porque tem assim, né? A gente deveria trabalhar 8 horas por dia. Mas já tem alguns estudos, se eu não me engano, que mostram que o ser humano ele fica, na verdade, sendo produtivo durante 4 horas apenas do dia. Nossa, traduzi sobre isso essa semana.
É mesmo, Pronto, cara? olha eu falando de trabalho. Produzi um texto que tinha isso. E eu concordo, assim. Eu botei isso em xeque, assim, em prova, quando eu morei em Buenos Aires. Assim que eu cheguei lá, eu peguei um projeto imenso, que durou 3 meses, que durou praticamente toda a minha estadia em Buenos Aires. E tinha dias que eu trabalhava 4 horas, e eu depois saía, ficava conhecendo a cidade. E tava tudo bem, entendeu? Porque eu realmente trabalhava as 4 horas com foco, sem interrupção, sem procrastinar. Porque existem atividades que fazem a gente procrastinar durante o dia de trabalho, né? Enfim, se a gente tá um pouquinho mais desconcentrado, aí abre a rede social, aí comenta, e aí, né? Vocês sabem. Uma coisa leva a outra. Então, assim, pelo menos na minha área, eu não acredito que alguém consegue trabalhar com qualidade e de forma produtiva durante 8 horas. Isso não existe. Eu tenho uma teoria sobre esse assunto aí, cara. Eu acho que no ponto de vista do workaholic, não de produtividade, tá? Eu acho que, assim, o workaholic, vamos dizer que você descobriu que você tá assim, tá te trazendo problemas físicos, de relacionamento, o que for. Aí a primeira coisa que você faz é realmente controlar as horas de trabalho. Uhum. Porque controlar as horas de trabalho é fácil, cara. Você fica longe do seu trabalho, entendeu? Sim. Vou me controlar na questão do celular, atender pessoas, e, sei lá, o WhatsApp que foi. Beleza, modo avião. Isso é fácil. Agora, tipo, dentro da cabeça que eu acho que é o foda, entendeu? Porque quando você tem demandas e tarefas, meio que assim, algumas você vai lá, executa, conclui, tal. Pelo menos pra mim, tá? Tô falando do meu ponto, assim. O bom aqui do aparelho é que é quase terapia. Eu devia pagar o Henrique. Eu sento no sofá e começo a falar meus problemas. Agora tu tá na liga, Vinão, não tem problema. Agora tu tá na liga lá. Pô, tá barato pra ser um terapeuta, hein? Pô, aí, cara, eu vou dormir às vezes, cara, e eu tô pensando no trampo. Porque tem trabalhos que, assim, tem trabalhos que são execução. Tem trabalhos que são que nem você tá pensando num novo produto, por exemplo, pro aparelho, sabe? Você tá pensando em prospectar um novo cliente. Tá pensando em algo que tá pra fechar. Uma situação que aconteceu no trabalho. Sim, a meditação, respiração, tudo isso vai te ajudar muito a controlar tudo isso e você entrar em paz com o seu ser de luz. Né? Mas, tipo, normalmente, né? Eu acho que, pelo menos pra mim, cara, eu acho que o meu lado mais complicado de lidar com o meu vício em trabalho, cara, é justamente esse, assim, tipo, eu vou lá e eu falo assim, eu decido, eu não vou mais trabalhar até tarde, eu vou trabalhar 7 horas, eu paro de trabalhar, beleza. Aí eu vou lá e consigo, eu vou lá fazer atividades físicas, vou lá e consigo. Vou botar um modo avião, tal, entendeu? Mas, cara, dentro da minha cabeça, cara, enquanto eu tô assistindo Netflix, alguma coisa, cara, eu tô pensando em alguma coisa, tipo, que às vezes não é onde eu tô na hora, entendeu? O famoso momento presente, entendeu? Às vezes eu não tô no agora, às vezes eu tô, tipo, com ansiedade lá na frente, porque, na verdade, o meu lado workaholic, tipo, quando eu tô tendo esse momento de relaxamento, de prazer, o que for, ele tá falando assim, puta, você podia estar adiantando um trampo lá. Com certeza, cara, esse girar a chavezinha, né? Não, girei a chavezinha, agora eu tô no modo vida pessoal e não trabalho, digamos assim, né? Eu acho difícil separar uma coisa da outra, né? Mas esse negócio de controlar o trabalho, cara, uma coisa que eu venho me forçando a fazer, até porque eu tô com muito trabalho e eu me vejo ansioso, assim, pensando, nossa, não vou conseguir dar conta de tudo, assim. E a gente já falou disso aqui em outros podcasts, é a questão de ignorar a rede social, porque quando tu tá ali na rede social, por exemplo, assim, tô fazendo um trabalho aqui, mas, sei lá, o computador começou a pensar muito, já abro o Facebook, o Vini me mandou uma mensagem, eu já respondo aquela mensagem pro Vini, daí eu sei que ele logo já me respondeu, então a gente já engatou uma conversa, mas ao mesmo tempo eu tenho um trabalho pra fazer, então eu já tô fazendo meu trabalho, mas eu tô conversando com o Vini no Facebook e mais alguém me chamou no WhatsApp. Então eu tô dividido em 3 tarefas, sabe? São conversando com 2 pessoas e um trabalho aqui, e volta e meia eu abro o e-mail do blog, daí eu já respondo mais algum leitor, alguma coisa, um comentário. Quando vê, eu tô fazendo 4 tarefas simultaneamente, assim. E aí não faz as coisas direito, né? Às vezes aí acaba, não, Henrique, tô te explicando outra coisa. Ou tipo, pô, Henrique, olha o que tu escreveu, o que tu tava escrevendo aqui, tá tudo errado. Então a gente começa a se fracionar, né? Dividir a energia. E isso é contraprodutivo. Então daí daqui a pouco no final do dia as pessoas pararam de falar, tu vai revisar o trabalho que tu fez e daqui a pouco tu tem que ficar além do trabalho, né? Porque não foi produtivo aquele dia. É você ser monotarefa, né? Tem um movimento de ser multitarefa. Ser monotarefa. Mas, assim, eu até entendo que o Vini quis puxar para além da produtividade, né? Que eu acabei comentando mais essa questão das horas e a produtividade. Mas é isso que você falou, porque no final das contas, depois de algumas horas de trabalho, você vai começar a gerar retrabalho pro dia seguinte. Porque você já não tá rendendo o suficiente, você já não tá, assim, no seu melhor de produção. Então,
é isso, às vezes o meu senso de eu preciso estar ocupada porque isso é mostrar que eu tô trabalhando, que eu sou uma pessoa séria, blá 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 blá, eu acabo pecando no básico, que é entender que, olha, meu cérebro já não aguenta mais por hoje e tá tudo bem, eu não vou deixar ninguém na mão se eu desligar o meu computador 6 horas da tarde, entendeu? É muito. Os dias que eu consigo fazer isso, eu fico feliz porque eu consegui fazer isso, mas logo depois bate aquela coisa assim, tá, mas e o que eu vou fazer agora, entendeu? Porque trabalhando em casa e trabalhando com o que você gosta, por mais que você feche a porta do escritório, enfim, feche a porta do quarto, o trabalho tá com você, sabe? Ele vem junto com você, porque você é o seu negócio. E é isso que, pra mim, é o pior de quem é workaholic / workalover. Você nunca sai do seu trabalho, porque o seu trabalho é você, sacou? O esforço é silenciar o modo trabalho e deixar o modo, tipo, vida social, vida pessoal falar mais alto. Só que é muito difícil. É muito difícil quando você é o seu trabalho. É que eu acho que assim, a gente, quando as pessoas falam esses nomes, termos, esse tipo de pessoa, as pessoas sempre escolhem um caso daquele doente que deu certo. Então o cara vai lá e fala assim, mas o Steve Jobs era um workaholic. Mas sei lá, um E era um músico... filho da puta também, né, cara? Pois é, gente. Comprei briga agora aí com um monte de comentário da internet agora. Provavelmente o Hitler também era um workaholic, né? Pois é. Tem grandes chances, né? Então, assim, cara, eu acho que as pessoas caem na armadilha de, no começo, porque qualquer coisa que você faça, cara, tem um lance de negação no começo. Você começa a negar, tá ligado? Você vê sinais, alguém te dá um toque e tal, você nega, vai negando. E aí você começa a falar, não, mas eu vi tal pessoa, o cara se esforçou pra caramba pra conseguir o que quer. Pô, eu vejo os vídeos do Goff, ele fala que eu tenho que ser um cara high stakes. Pô, eu vejo os caras lá, entendeu? Eu só ia fazer um complemento, falar da romantização daquele negócio do sonho americano, né? Do vir do nada e construir um império, né? Que precisa ter esforço, não sei o quê. E às vezes eu me pego pensando, será que precisa mesmo se esforçar tanto? E se tu ganhar uma coisa e conquistar algo sem se esforçar tanto, não tem mérito, então? Não, e assim, eu acho que existem esses exemplos que o Vini tá dando e tal, de pessoas que fizeram isso, aquilo, mas a gente não é todo mundo, sabe? Quando a sua mãe diz que você não é todo mundo, ela tem razão. Você é uma pessoa única, a sua experiência de vida, a sua percepção de mundo é exclusiva. Então, acho que às vezes a gente se esconde nessa máscara de tô trabalhando, tô ocupado o tempo inteiro porque é legal, porque é bacana, porque é socialmente bem aceito, mas a gente não faz a mínima ideia pra onde a gente tá indo e o que a gente quer. Quando a gente tem noção do que a gente quer pra nossa vida, ou tem definições claras do que é riqueza, do que é viver bem, do que é ser feliz, enfim, todos esses conceitos são muito subjetivos. Então, quando você consegue, tipo, falar, bom, pra mim felicidade é eu trabalhar 5 horas por dia e depois ficar sem nada pra fazer e com o dinheiro que eu faço com essas 5 horas de trabalho diárias eu consigo viajar. Se isso pra você é felicidade, é riqueza, ótimo, você já é rico e feliz. Precisa, sabe, fazer mais? Entende? É que às vezes eu acho que a gente tá trabalhando pra conquistar os sonhos de outras pessoas, não o nosso. Boa. Eu acho que, na verdade, quando eu quis dizer do Steve Jobs, esse pedaço todo, é que as pessoas justificam que outras pessoas seguiram um caminho, igual isso que você falou, que nós não somos iguais mesmo. Só que, geralmente, ele era workaholic, só que, por exemplo, essas pessoas, eles tinham uma equipe. E a gente, querendo ou não, nós somos um exército, sabe, sozinho, né? Então, a gente acaba fazendo várias funções, entendeu? Que mesmo esse workaholic que vive pensando, que eu acho que o maior problema do workaholic, acho que nem são as horas trabalhadas, mas é você ficar o tempo inteiro em função, porque você fica meio que em função, sabe, em qualquer lugar que você tá em ambiente, você tá com seu uniforme de trabalho, vamos dizer assim. Então, você tá de olho numa oportunidade de fechar um negócio, quando você tá no restaurante, quando você tá enquanto vai numa festa, você conhece alguém, você pensa já em negócios com aquela pessoa, sei lá, então, isso vai te tornando, pra mim, né, no meu caso, minha visão. E aí as pessoas vão justificando isso, cara, com outras pessoas, e vão falar assim, pô, mas aquela pessoa deu certo assim e tal. Só que elas só leem, cara, a biografia enquanto ela tá viva até o sucesso, né? Tipo, não vê o que ela abriu mão. Porra, eu vi esses dias, cara, uma entrevista do PC Siqueira, cara, acho que foi no Pânico, ele falando assim, cara, do Steve Jobs, inclusive, que, cara, o cara foi um dos maiores gênios aí do século passado aí, cara, e ele morreu de câncer, cara, largou a família,
por um bom período da vida dele, sabe, cara? E morreu cedo, não é né? Bom... 50 e poucos anos, né? E não convenhamos, cara. Pode ter ajudado tecnologicamente e tal, mas não é um bom exemplo de ser humano, entendeu? Que ele não vai deixar um bom exemplo de vida pras pessoas, sabe? Pelo contrário, ele fudeu a vida das pessoas, talvez, com smartphones. Sim. Toda a galera. Tava aqui pensando porque eu assisti o filme, final de semana passado, eu acho, assistiu. Tem agora. O segundo? É aquele que não é com Ashton Kutcher. O outro, que é do... eu só assisti o do Ashton. Né? Eu também. O outro é bem melhor. O outro é bem melhor, pessoal. Agora esse aí é o quentucho. Vale a pena olhar esse outro aí. Daí mostra toda a relação dele com a negação da filha. Ele tem uma filha, ele nega que ele tinha uma filha, né? Então, tipo, ele era um ser humano, assim, ele era focado, né? Ele se sentia rejeitado, na verdade, né? No fundo era isso, assim, ele se sentia rejeitado e ele tinha todo esse perfeccionismo pra compensar uma rejeição que ele sentia, né? Então ele era super controlador e tal, se relacionava com as pessoas de uma maneira muito esquisita, né? Ele era grosseiro, né? Uma pessoa realmente difícil de lidar, né? Deixou sim um legado aí pra tecnologia, mas como ser humano, pra mim, ele não é exemplo de nada, né? E eu acho que isso aí a gente tem que cuidar, né? Será que os fins justificam os meios, né? A gente quer atingir um determinado patamar na carreira, mas e aí? Vale a pena abrir mão de se relacionar legal com a namorada, de se relacionar legal com os amigos, de frequentar lá a casa da família, os encontros de família? Vale a pena, né? Tudo isso, né? É uma escolha que a gente faz, Eu acho que esse é o ponto que é o que eu acho que, pelo menos pra mim, cara, me fez refletir. Porque, assim, sinceramente, assim, eu podia até botar mais o pé no acelerador. Eu sei que eu teria gás pra isso, assim, pra atrás de outras oportunidades, outros clientes, outros trabalhos, outras coisas, assim. Eu tive momentos que eu podia botar o pé no acelerador, assim. Só que eu segurei a onda, entendeu? Porque eu vi que, tipo, eu ia ter que pagar um preço alto, que eu não tava afim de pagar. E aí eu decidi ficar onde eu tô, entendeu? Tipo, falei, tá legal aqui, desse jeito. Nessa velocidade tá bom. Se eu for mais rápido, eu não sei o que vai acontecer. O que é legal, né, cara? Porque isso aí me lembra muito, assim, que aqui no Brasil, né, o pessoal diz que o brasileiro vive numa classe onde ele não pertence. Ele gasta como se ele tivesse uma classe acima. Na verdade, ele tá ganhando o valor de uma classe abaixo. Então, como é que ele faz isso, né? Faz com uso de cartão de crédito, faz com... Concordo plenamente. A gente vive isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. É muito difícil encontrar pessoas que estão satisfeitas. É assim, né? Tipo, muito... Estar satisfeito com a sua vida não significa que ela é perfeita, saca? E aqui a gente tá sempre galgando um andar acima na classe social. Achando que a felicidade, que, né, a plenitude tá ali, à frente, sempre. Só que, cara, isso não existe. Isso até agora você falando me fez lembrar de um vídeo da Jut que tá rolando desde ontem. O do pedaço, né? É isso. Legal. Tipo, do pedaço. Não vi, manda aí depois, Carol. O nome na verdade, ela lê um livro da Companhia das Letras, é um livro infantil, que acho que é A Falta que a Falta Faz. Dando a entender que, assim, a vida é preencher e despreencher buracos que tem na gente, assim. Tem momentos que a gente vai se sentir muito pleno, e aí depois a gente vai se sentir vazio ou faltando um pedaço, e que isso é normal, entendeu? Querer ficar avançando e preenchendo, deixar tudo perfeito, ter o controle de tudo não existe. Então, assim, acho que a gente fica nessa busca, porque tá todo mundo nessa mesma busca, e ninguém tá falando do que realmente importa, que é, sei lá, você ter paz de espírito, saúde, e isso tudo envolve também ter problemas e coisas negativas que acontecem na sua vida. Nossa, acho que, desculpa se eu puxei o tema para outro assunto, mas eu acho que isso também faz sentido, porque o trabalho hoje é um escudo, né, para muita gente. É uma desculpa, é um escudo, é uma máscara, e é o trabalho que, já diria Marx, dignifica as pessoas na nossa lógica capitalista. Então, é a nossa principal ferramenta de ascensão social ou de reclusão social. Então, tem que tomar muito cuidado. Com certeza. Isso aí me lembrou os pais ausentes, né? Ou mães também que trabalham pra caralho, assim, como uma desculpa. Normalmente eu vejo muito, pelo menos na minha experiência pessoal, eu vi muito pai de amigo, de amiga, assim, que não se envolvia muito na educação dos filhos. A mãe até reclamava, né? Pô, tu não participa muito da criação, a pessoa também precisa da tua colaboração. E os pais se isentavam, né? Não, eu tô indo trabalhar todo dia. O meu papel aqui é botar dinheiro em casa, né? Então também tem isso, né? Tem aí os grandes executivos, até mesmo as mulheres grandes executivas que se eximem de algumas coisas, né? Com a desculpa do trabalho, né? Não é só aquela desculpa social de tomar um chopinho e tal. Tem responsabilidades muito mais sérias acontecendo que o pessoal se esconde atrás do trabalho, né? Mas aí talvez isso aí esteja linkado com aquilo que eu tava falando antes do cheque especial e do cartão de crédito, né? Porque a gente trabalha, de repente as pessoas
pessoas estão se matando pra trabalhar, pra atingir um determinado objetivo. Só que pra chegar naquele objetivo, daqui a pouco tu chama muita responsabilidade pra ti. E quando tu atinge aquele objetivo, tu já não pode mais ficar de boa. Porque pra tu te manter lá, tu tem que trabalhar mais. Ou então tu já tá almejando tá num nível mais acima. Então é um negócio, um troço de louco, né? Tu nunca vai te ver satisfeito. Cada vez a responsabilidade vai aumentar. Então essa visão que o Vinão falou aí, posso acelerar, mas não vou. Tá legal aqui, vou acelerar por quê? Isso aí eu acho que é muito difícil o cara ter essa visão que o Vinão tá tendo, assim. Porque, né, a tendência é essa, que né? dói, né, cara? Dói, cara. Porque quando você tá nessa caminhada, cara, tem sido minha reflexão, assim, de quase diária, né, cara? Porque quando você faz um plano de onde você quer chegar, por algum motivo, você viu ali onde você quer chegar de uma maneira, tal, e aí você começa a chegar perto dali e você vai vendo o que você deixou pelo caminho, sabe? Tipo, sei lá, pô, meu irmão, eu vi muito pouco do crescimento da adolescência dele, assim, sabe? Porque eu morava em outra cidade e, cara, 1 hora de distância, sabe, cara? E a gente é super próximo e tal, mas eu vejo assim, tem um buraco, cara, na minha vida, assim, de certa maneira, porque eu não vi, cara. E aí você vai vendo no meu relacionamento com a minha esposa, tipo, tem coisa assim, sabe, cara? E aí fala, porra, será que eu quero isso? Será que vale a pena? E aí eu cheguei na conclusão que assim, cara, não, sabe? Eu consigo chegar em outros lugares tão legais quanto de uma maneira diferente, né? Porque talvez não é onde você chega, né? Mas como, né? Você chegou ali. E pra mim começou a fazer mais sentido isso, né? Com certeza, cara. E eu acho que depende muito dos parceiros que tu tem, né? Da tua namorada, do teu namorado e tal. Das pessoas que convivem contigo, né? Porque, por outro lado, eu tenho grandes amigos que os caras são muito na deles, assim. Comparado a mim, assim, eu até, às vezes, eu implico. Porra, cara, mas vai atrás, né? Às vezes os caras reclamam muito do trabalho, né? Eles são funcionários, eles não trabalham por conta própria. E eu falo assim, pô, mas manda currículo pra outro lugar se tu tá insatisfeito com o teu chefe, teu trabalho não tá legal. Eles, cara, não sei. É ano de crise, não sei o quê. E eles acabam ficando, assim, eles estão há anos, né? Tem 2 amigos meus que trabalham numa empresa. Eles estão há anos lá. E já estão com o seu salário legal, assim, recebem uma grana, mas eles não fazem nada pra mudar. Reclamam do trabalho, mas não fazem nada pra mudar. E pra eles estão satisfeitos, assim. Eles saem, eles vão a shows, eles frequentam eventos, eles viajam bastante pro exterior. Eles têm um modo de operar diferente do que nós 3 aqui temos. E, curiosamente, eles sofrem, um particularmente sofreu com uma namorada que dizia que ele não era ambicioso o suficiente. Pra ver como é curioso isso, né? Pois é, e se ele tá satisfeito, né, tá tudo bem. Tu tem que estar inserido perto de pessoas que também entendam o teu ritmo. Ou se tu tem um ritmo acelerado, ou tu tem um ritmo mais lento, né? Porque se 2 pessoas se juntarem aí também, enfim, né? É muito uma questão de perfil. Tem gente que tá desacelerada e tá levando paulada também, né? É isso que eu tô tentando dizer. Sim. Mas nesse ponto de velocidade, cara, também acho que eu tô muito adepto também nesse lance do slow aí, de viajar devagar. Eu gosto, mas é meio incoerente isso na minha vida, sabe? Eu gosto muito desse outro lado de curtir a vida, de slow e tal, mas eu tenho esse outro lado que me assombra aí, né? Mas, cara, eu acho que assim, também, mesmo a gente falando tudo isso, eu acho que tem um momento de você acelerar, entendeu? O problema é você se manter em alta velocidade por muito tempo, sabe? Por exemplo, me chamaram hoje para um talvez trabalho que eu vou fazer, cara, e vai ser meio que fixo, assim, não sei ainda, pode ser uma parceria, não sei. Mas é com um cara que ele é muito legal, assim, cara. É um fotógrafo que eu sou muito fã dele. E, cara, me chamou pra fazer um trampo com ele, assim. Eu vou ter que sair de casa todo dia, voltar. Não sei como é que vai ser direito. Mas eu sei que também vai ser só um período, sabe? E esse período, por um período, pelo que eu vou ganhar no período, não financeiramente, mas em outros sentidos também, justifica eu me doar um pouco mais. O problema é quando isso vira o seu natural, quando vira a regra você ser assim. É que a tendência, eu acho que é difícil, eu acho, cara. Eu fico pensando, assim, se tem como tu crescer sem que cresçam junto as responsabilidades. Eu acho que tem, cara. Quando você aprende que a cada andar que você sobe, você vai ter que começar a dividir com alguém as responsabilidades, cara. Delegar também. Você diz terceirizar? Terceirizar? Eu não digo só terceirizar, mas só que, assim, você vai ter que saber a hora de dizer não para alguns trabalhos, porque você não pode carregar mais aquilo lá sozinho. Ou então você vai ter que aprender a terceirizar ou contratar pessoas. Esse é o natural do crescimento, né? Que é, por exemplo, uma coisa que eu evitei muito. Eu evitei muito, tipo, ter que pensar em contratar ou crescer. Se eu tivesse desde o começo tido um planejamento de crescimento onde eu contratasse pessoas, talvez hoje eu tivesse vários funcionários, entendeu? E não estaria estressado.
Mas não, eu fui no meio do caminho, tipo, me embolando, crescendo, pegando tudo sozinho, fazendo sozinho, terceirizando uma parte ou outra quando eu tava no limite, ou quando era uma coisa que eu não queria fazer, ou que eu não sabia fazer. Mas se você vai crescendo, sabendo no ritmo que você tem que crescer, e até quando você aguenta, cara, vai ter uma hora que você vai ter que contratar alguém, cara. Se você chegou num ponto que você tá nessa velocidade de crescimento, cara, é natural o contratar alguém, né? Eu acho que nós três somos de profissões que é muito uma eu-keep, né? Tipo, eu o tempo inteiro. Eu até traduzo muito sobre novas tendências de comércio, trabalho. E eu tava lendo, por exemplo, sobre assistente virtual, que é um novo emprego, né? Uma nova função que existe por aí. E aí você contrata uma pessoa para ser sua assistente virtual, enfim, ser uma secretária ou um secretário virtual que ajude você a administrar seus e-mails, enfim, eu não pesquisei muito a fundo. Tem gente que lê o aparelho que trabalha assim, como uma secretária virtual. Compra passagem de voo, passagem aérea, até presente pra namorada, pro namorado, faz tudo, né? Tudo pela internet. Nossa. Faz tudo. Pois é, então assim, eu fico pensando, tipo, porque eu concordo com o Vini nesse ponto, você vai ter que saber dizer não. Quando você sobe um degrau na sua profissão, é o momento de você largar a mão de alguns clientes ou algumas atividades para que outras preencham esse espaço, né? Porque nós, enquanto capital humano, a gente só consegue dar conta de X, não de 3 vezes X. O crescimento, como o Vini disse, meio que traz essa necessidade de que talvez para você manter, sei lá, essa transição de fase, você terceirize, você chame alguém para te ajudar, enfim, e aí você acaba investindo nisso também e vai ampliando um pouco a sua rede. Eu fico um pouco preocupada com isso porque, sei lá, o meu negócio é muito pessoalizado, né, personalizado, então às vezes eu fico muito insegura de terceirizar. E isso pode ser um tiro no meu pé, sabe? Ou eu posso terceirizar e me dar mal, ou eu posso não terceirizar e também me dar mal porque eu não vou dar conta, porque eu sou só um ser humano. E eu acho que, sendo workaholic nesse ponto, é muito difícil largar o osso. Mas, Carol, imagina que assim, esse lance largar o osso é foda. Porque você tem, a gente cria uma coisa que assim, tipo, puta, mas eu quero fazer isso também. Né? Exatamente, não. Eu quero responder todos os meus e-mails o tempo inteiro. Mas aí aí que você se torna uma pessoa controladora, né? Total, eu sou. Nunca neguei. Eu sou muito controladora. Muito. Isso é um problema. Tamo junto, porque Carol. Isso é ótimo. Tamo junto. Não te porque preocupe. Parece que tá tudo fluindo lindo. E aí, cara, quando acontece uma coisa fora do meu planejamento, dependendo do meu dia, eu fico com vontade de matar alguém. Assim, é tipo, cara, como assim? Eu não previ isso acontecendo. Só que eu sou a desculpa, né, Henrique? Quem é controlador tem um quê de bobo, né? Porque a gente não controla porra nenhuma nessa vida. A real é essa. Com certeza, então a gente tá auto-enganando É. aqui. Mas é isso, assim, o nosso negócio é o nosso bebê. Eu vejo a minha profissão e é até doido, tipo, quando as pessoas falam assim, vai ter filho e tal, eu entro em desespero. Eu falo assim, gente, não posso ter filho. Por quê? Porque eu já tenho um filho, que é o meu negócio. O meu negócio de tradução tipo, eu cuido dele, controlo a parada como se fosse uma cria minha, saca? É nesse nível de, tipo, workaholic, sabe? Nossa, que revelação, gente. É a sensação de controle, né? É curioso isso, Carol. Inclusive, por exemplo, aconteceu agora mesmo, né? Quando eu cheguei em casa, hoje eu fiz diferente, né? Normalmente a gente grava o podcast e eu saio pra dar uma caminhada pra drenar a energia, né? Do podcast. E aí, hoje eu fiz diferente, hoje eu fui caminhar. E quando eu voltei, eu vi que tinha uma mensagem do Vini. O Vini falou assim, Henrique, eu vou ter uma reunião, cara, às 3 horas. Eu pensei, putz, bem no meio do podcast, né? Eu já comecei a ficar assim, meio frustrado, pensando, não vou gravar o podcast hoje, vou marcar outro dia, não sei o que, mas eu pensei, cara, quer saber? Tem que acontecer, sabe? Tem que acontecer. Vini, qualquer coisa, tu diz que tu sai, depois tu volta, vamos no improviso. Isso pra mim já é uma evolução, porque o Henrique de antigamente ia querer não gravar, porque não ia ficar, entre aspas, perfeito. Entende a linha de raciocínio? Sim. Ai, cara, eu me senti tão mal, cara, porque o pior é que eu sei que você tem um pouco disso aí, sabe, cara? E eu falei, caramba, o Henrique vai ficar muito, muito chateado, ele vai desmarcar isso aí, cara. Pra tu ver, ó, eu tô evoluindo, Vinão, tô evoluindo, cara, o workaholismo tá morrendo em mim. Você realmente me surpreendeu, cara, de verdade. Ó, pra tu ver, cara, pra tu ver. Mas eu acho que isso é o negócio do cara desapegar e improvisar, né? E tem coisas que tu não vai ter o controle, né, Carol? É um negócio que é o mais difícil da gente aceitar, é isso, assim. Quem tá sempre nessa pilha, nesse giro de trabalho, que,
as coisas não vão sair como a gente planejou. E a gente vai fazer o nosso melhor, vai fazer o que é possível ali, mas as coisas precisam continuar indo, né? Aquela velha máxima de consertar a roda do carro com o carro andando. O carro não pode parar. Tipo, agora eu assumi o compromisso de gravar toda semana, eu tô gravando podcast. Tem que chegar na sexta-feira e tá com o podcast gravado. Então, vai do jeito que der. Mas é uma coisa que não é fácil. Eu não vou dizer que, tipo, domino isso e relaxa, mas... O vício no trabalho, ele se manifesta, como a gente tem conversado, de várias formas. Agora eu tô pensando um pouco em mim, né? Vocês falando das experiências de vocês, e eu acho que, assim, eu já fui pior. Porque hoje eu consigo enxergar onde o meu vício se manifesta mais. E geralmente acaba sendo um tanto quanto positivo. Eu fico muito frenética quando eu tô, sei lá, com um cliente novo, ou com um projeto novo, e é um projeto que eu gosto muito e que me envolve, e aí eu fico muito pilhada. Papo assim, de, tipo, sonhar com o projeto. Com palavras. Sonhar com o projeto. Acordar já com o texto na minha cabeça. É nesse ponto. Isso não é legal, assim. Não posso fazer isso todo dia. Antes eu ficava assim com todos os projetos. Acho que era até uma questão de insegurança e de falta de experiência. Mas sempre que vem algo novo, inédito, no meu campo, eu tenho essa carga de adrenalina que me mantém muito pilhada. E aí eu tenho dificuldade. Aí todos esses maus hábitos que a gente vem visitando durante esse podcast, eles se quadruplicam e se intensificam. Eu fico mais presa no celular e coisas assim. Então, acho que hoje eu já consigo dosar melhor. E também já consigo me presentear depois de um dia de trabalho, porque eu não fazia isso. Eu sempre era assim, vamos lá, uma coisa atrás da outra, porrada o tempo inteiro. Hoje eu consigo pensar, cara, eu já trabalhei bastante, vou me permitir fazer algo que não envolva traduzir. Aí, enfim, geralmente eu arrumo alguma parada, que eu também sou muito neurótica com arrumação, eu gosto de deixar as coisas arrumadas. Mas eu também já entendi que essa é a minha forma de desestressar, sabe? Sei lá, eu nado também, então tem dias que eu prefiro nadar depois de trabalhar, porque eu relaxo e é isso. Então eu já melhorei, eu não sou tão workaholic como eu era antes. De uma forma, era muito mais danoso pra mim, sabe? Mas algo em você mudou, assim, digo, a Carol que, assim, quando você se percebeu entrando nesse caminho de trabalhar bastante, se sentiu cobrado, se sentiu que tinha que ir atrás, algo assim, e a Carol de hoje, o que você viu que mudou entre as duas? Eu acho que mudou a idade, sabia? A idade e a percepção de que a vida tá passando e as pessoas também passam. Eu não sei se é porque eu tô num momento de transição muito forte da minha vida. Trabalhado menos. Exatamente. Quando eu vejo que, tipo, caraca, eu vou me mudar, vou casar, vou... E aí eu fico pensando, cara, eu aproveitei as pessoas que estavam vivendo comigo até o momento, tipo... Eu não sei, eu tô muito, cada vez mais atenta à brevidade das coisas. Tudo é muito temporário aqui. Nada é pra sempre, nem a nossa vida que é. Então eu acho que isso tem martelado muito na minha cabeça do quanto, não sei se é porque, sei lá, tá uma onda bizarra aqui no Rio de Janeiro e todo mundo fica falando de violência, de quanto tudo acontece o tempo inteiro. Eu não sei se eu tô mais alerta a isso. Não tô querendo ser extremista, mas querendo ou não, a nossa vida em sociedade aqui no Rio tem trazido à tona questões de tipo, cara, o que você tá fazendo da sua vida? A vida é breve, ela é um piscar de olhos. Você pode estar aqui agora e daqui a pouco não tá mais. Então eu fico pensando que o que realmente importa na minha vida são as minhas relações com as pessoas. Então, desde que eu de verdade assumi isso como uma prioridade pra mim, eu tenho enxergado meu trabalho de uma forma diferente. Eu tenho pensado, cara, meu trabalho é uma parte do meu dia e da minha vida muito legal, adoro, porém, o mais importante pra mim é, sei lá, conversar olho no olho com a minha avó, saca? Entendeu? É passar um tempo de qualidade e não de quantidade com a minha família, com os meus amigos. Então, acho que é isso que mudou, essa percepção, tipo, real de que caiu a ficha e é isso. Não sei, eu tô ficando velha, gente. Sei lá, tô perto dos 30, ainda é isso. É engraçado te ouvir falando isso, porque eu penso nisso também. Ultimamente eu tenho pensado mais, depois que eu passei dos 30, assim. Porque antes o cara não tem uma consciência de que a nossa existência é finita, é bizarro, né? E aí tu começa a ver
coisas assim acontecendo e tu, tá, peraí, né? Realmente, né? Tem que desacelerar um pouco do trabalho, fazer um esforço pra ver as pessoas que tu não consegue ver com tanta frequência, com certeza. Vale a pena. Eu acho que essa reflexão desse podcast é legal pra isso, né? Peraí, não adianta se matar tanto porque tu não sabe o dia de amanhã, né? Então é bom aproveitar um pouco também, né? É isso que tem me movido, sabe? Tipo, hoje eu penso, eu tô trabalhando pra estar com as pessoas, entendeu? O meu trabalho vai proporcionar o meu sustento e proporcionar o mínimo que eu precise pra estar com as pessoas. Porque às vezes a gente não precisa de nada, né? A gente só precisa se encontrar. Não precisa ir pra um lugar caro, não precisa, sabe? É só se ver. Então é isso. Eu tenho focado a minha energia pra pensar o trabalho dessa forma. Foi bem onde eu queria que ela fosse, né? Porque eu acho que a maturidade, ela leva a gente a chegar nesse ponto. Eu não sei muito bem quem tá ouvindo, né? A idade de cada um. Mas quando você sai do colegial, vai pra uma faculdade, ou já vai direto do colegial pra um trabalho, ou entrar no estágio durante a faculdade, ou acabar a faculdade, mas nesse momento de começo de carreira, eu acho que a gente tem um sangue, assim, uma vontade de querer provar pro mundo que a gente é capaz, sabe? Porque todo mundo começa estagiário, mas entra lá se sentindo muito mais do que isso, né? Meio que pronto, com energia pra isso. E eu acho que esse é um problema, cara, que geram pessoas, assim, que adoram falar que trabalharam muito, sabe? Nossa, virei noite aqui, ou então que fizeram algo muito rápido. E, sabe, eu já fui desse cara que, tipo, adorava falar que fez algo muito rápido, né? E aí eu só tava fritando pastel, na verdade, em alguns momentos, né? E eu acho que é a maturidade que faz você refletir que não, cara, que nem eu respondi a pesquisa do aparelho elétrico, né, hoje. Muito Nem bem sei quando lembrado. você vai estar no ar hoje ainda, né, nesse programa. Vai, provavelmente. Mas, vai. Então, beleza. Então, respondam lá. Aí tem uma pergunta lá que é como você se vê, algo assim, não é, Henrique? Uma das últimas perguntas. Planejamento, futuro, algo assim. Ah, sim. O que você imagina pro seu futuro, né? Como freelancer. O que você imagina pro seu futuro profissional, né? Se é continuar freelancer, se é abrir uma empresa tradicional, ter um negócio digital, são mais ou menos essas opções. Isso, profissionalmente hoje, cara, assim, em questão de clientes, cara, eu tô feliz com o que eu tenho de cliente, assim, tipo, não é porque eu trabalho com gente famosa, algo assim, mas, tipo, eu tô tendo clientes que me dão liberdade pra fazer o que eu quero, assim, eu me divirto. O workaholic também tem isso, né? Abro muito parente dentro de parente, desculpa, mas o workaholic, às vezes, ele, tipo, fica tão maluco no trabalho, cara, que ele não consegue nem ter prazer no negócio que, teoricamente, ele ama. Mas, voltando, eu botei na minha resposta lá, cara, que de futuro hoje, cara, é, tipo, ter 2 ou 3 trabalhos por ano. Se eu tiver 2 ou 3 trabalhos por ano, por mais que eu fique muito tempo neles, ou que eu me dedique por um período mais longo, ou mais lógico, porque também banquem o que eu quero por ano também, né? Sim, sim. Isso é o ideal, né? Trabalhar para menos clientes ou pegar menos projetos, mas projetos mais valiosos, né? Que paguem mais. Então, essa é a minha meta hoje, assim, tipo, é uma coisa que não é que eu vou conseguir esse ano, mas cada ano que passa eu vejo que eu consigo diminuir a quantidade, né? Tem hora que não dá, tem hora que aperta, tem que correr atrás, mas se eu fosse pensar numa utopia pra minha vida seria essa, ter 2, 3 projetos por ano. Porque eu quero continuar trabalhando, eu gosto do que eu faço, só quero ter mais tempo útil, né? Assim, pra fazer outras coisas. Isso aí me leva a pensar naquela questão da renda básica universal, ou renda mínima, que alguns países na Europa, até acho que Canadá, Estados Unidos também, eu acho que eles andam pensando nisso, que é pagar um valor pro cidadão, né? Se eu não me engano, na Suíça, em 2016, teve também um referendo lá, perguntando se a população queria receber 2.000 francos suíço, acho que não sei se é essa moeda lá, se não for, pessoal, me desculpe aí, tô no improviso aqui. E então imagina, né, o cidadão podia receber, digamos que se fosse no Brasil, 2.000 reais por mês na conta, todo mundo. Será que existiria ainda essa nação de workaholics que existem aí? Qual que é a tua opinião, Carol? Já parou pra pensar nisso? Olha, eu acho que sim, porque nós somos estimulados a consumir o tempo inteiro, né? Eu acho que teria que quebrar um pouco essa lógica de ter para ser, para isso funcionar. Porque a gente ensina as pessoas a batalharem para conquistar, mas a não ficar satisfeitas, entendeu? Aqueles 2.000 reais iam ser nada, né? Não, isso aí todo mundo tem. Eu quero mais do que 2.000 reais. Exatamente. E talvez o padrão de vida de todo mundo iria subir, enfim, uma coisa, né, sempre escalonando. Então eu acho que não resolveria. Eu acho que o que pode resolver é quebrar essa lógica de... E é difícil de quebrar uma lógica de produção, de ter e demonstrar ter, porque ela tá muito enraizada na gente, e quebrá-la significa olhar pro próprio umbigo e ver que você tem muita coisa errada, sabe? Você, nos seus juízos de valor e tudo mais. E também te fragiliza um pouco, sabe? Exige um autoconhecimento que nem todo mundo tá afim de ter. Então,
É mais fácil continuar só seguindo o baile. Esse baile do consumo e das conquistas e de crescer na vida, crescer na carreira, crescer e se esgotar. Eu acho que essa é a lógica básica da nossa sociedade, pelo menos ocidental. E ela machuca muito a gente. E ela dá uns cookies, umas recompensas falsas, que no final das contas, como o Vini falou, quando tu tem maturidade e repara que, cara, isso tudo vai ficar aqui, a gente vai morrer e é isso, você fica meio estremecido. A lápide do Henrique vai estar assim, e era o Wilson. E era o Wilson. Se eu não me engano, eu vi isso num documentário, não sei qual dos... Tem 3, né, que é o Zeitgeist. Se eu não me engano, tem 3... Dentro desse título tem 3 modelos, tem 3 documentários, né, que é tipo assim, uma sequência, digamos assim. E um desses vídeos, se eu não me engano, um cara fala da renda mínima, e daí ele fala que ele acredita que quando tiverem a renda mínima, as pessoas não vão ser tão ambiciosas, elas vão relaxar um pouco e de repente vão começar a fazer gentilezas umas para as outras pessoas, né? Agora que eu já tô ganhando aqui meus R$2.000 por mês, eu vou pintar um quadro e vou mandar pra Carol, lá no Rio de Janeiro. Eu acho que as pessoas pensam na renda mínima, que nem o senador Suplicy aqui, ele tenta implementar essa renda mínima aqui no Brasil faz muitos anos. Isso, né? Exato, ele tá nesse projeto, né? Teoricamente, Cuba tem uma renda mínima também, né? E eu acho que um desses países nórdicos chegou a implementar isso. Eles devolveram algo de imposto, foi algo assim. Mas o que eu acho que talvez que realmente mudaria seria uma renda máxima. Boa, mas, porque, cara, o grande problema da renda, que nesses lugares assim, cara, que nem isso que a Carol falou. Beleza, então se todo mundo tiver o mesmo carro, vamos viver o socialismo, então. Mas um diferente, talvez, né? Se isso fosse real, fosse possível ser feito isso, cara, talvez, tipo, só olhar assim o outro lado pra ver a cor. O outro tem verde ou azul, mas é o mesmo produto. Todo mundo tem acesso a tudo, alimentação, ao que for, né? Mas na minha visão, cara, eu acho que o grande problema desses lugares onde aplicam renda mínima, cara, é que sempre vão ter pessoas com uma renda muito distoante. Aqui no futebol, o futebol brasileiro, eu acho, estão querendo implementar um teto de salário. Uhum. No futebol americano, acho que no beisebol, eles têm, tipo, cada time só pode gastar um X de dinheiro. Não pode existir um Neymar, que ganha mais do que o time inteiro. Então, cara, eu acho que as pessoas não deixariam de ser workaholics, porque elas iam arrumar onde botar essa energia, porque esse é um vício, vamos pensar em vício, né, cara? Uhum. Elas iam arrumar onde botar esse vício em outro lugar, talvez não dinheiro. Porque dizem, cara, que daqui a 50 anos vão ter um novo tipo de pessoa que vão ser pessoas inúteis. E, tipo, tudo vai ser feito por alguma máquina, não vai ter emprego suficiente, né? E essa coisa de renda mínima vai ser, tipo, uma coisa que vai ter que existir. Com certeza. Pessoal, acho que vamos nos encaminhar pro final aí. E a gente tá num ponto legal da discussão aí, mas de repente a gente vai ter que gravar outro ou encaixar esse assunto em algum outro podcast aí. Porque essa questão da tecnologia também, cara, é uma coisa que visa facilitar a nossa vida pra gente ser mais produtivo, mas na verdade, em vez da gente descansar, né, com esse ganho da tecnologia, que a tecnologia ela vem pra te ajudar, mas ao mesmo tempo ela te livra, com certeza, né? Eu acho que ela libera o homem pra ter usar mais a cabeça e menos daqui a pouco massa corporal, energia física e tal, né? Libera a pessoa pra exercitar mais o seu intelecto. Mas ao mesmo tempo, a pessoa não vai querer ficar fazendo um trabalho pobre, né? Acontece, por exemplo, no Google, né? Dizem que o Google vai lá e pesca os profissionais mais fodas das outras empresas, assim, e depois pagam um salário fudido pra eles lá no Google, mas aí o cara só fica lá apertando um botão, assim. E aí logo o cara cara, aqui eu sou um cientista de dados, de não sei o que, eu só aperto um botão todo dia. Tô ganhando pra caralho de dinheiro, né? Mas eu quero mostrar o meu potencial também, né? Então tem esse viés aí, né? O cara quer mostrar o seu potencial, ele vai dar um jeito de mostrar o seu potencial, né? Tendo tecnologia ou não tendo, né? A gente nunca tá satisfeito. Eu acho que se existisse essa outra realidade, enfim, ou se cada um fizesse o que quisesse, também seria um problema, a gente teria outros problemas. É horrível pensar assim, mas eu acho que a gente nunca vai ter uma condição ideal, igualitária, pela própria caminhada que a humanidade já trilhou até aqui, sabe? E a tecnologia, o fato dela tornar a gente obsoleto para algumas atividades, é um convite pra gente pensar qual é a real função do ser humano no mundo, porque há mais de 3 séculos a nossa real função é trabalhar e produzir, certo? Então, quando você tira essa função, nós nos tornamos como o Vini falou, dos seres humanos inúteis. Mas será que é isso? Sei lá, eu gosto de pensar que, na verdade, a gente veio aqui pra curtir a vida doidado, sabe? Tipo,
pra mim é um carnaval eterno. Isso seria a nossa opção. Modus operandi. Porém, a gente tem, né, a história nos colocou nesse caminho aí de produção, de trabalho, de crescimento, e a gente tem que lidar com isso. E meu futuro distópico carnavalesco, maravilhoso. O que dizem é que assim, quanto cada vez mais a gente tem atividades que são basicamente focadas no consumo, que é fazer produtos e alguém que vende esses produtos, para gerar economia. Mas no meio desse meio termo aí, tem as profissões que ensinam coisas, as profissões que cuidam de pessoas e as profissões baseadas em entretenimento, né? Então, eu acho que essas profissões, assim, que são basicamente focadas em relacionamento, em troca, mas troca mais humana e de ideias, né? E mais de pessoas, né? Mais do que uma pessoa que produz produto e outra que compra aquele produto. Eu acho que meu futuro, se for utópico, é que a gente vai ter um futuro onde isso vai ser mais valorizado do que coisas. Porque logo, tipo, no futuro, a gente vai poder imprimir o que a gente quiser, a gente vai poder reciclar, sei lá. Tem gente que fala até que a gente vai poder criar coisas com a mente, entendeu? Então, sei lá. Eu não vou estar vivo pra saber isso, mas... Quem sabe, né, Vinão? Antes de chamar a rodada final, eu preciso te convidar, caro ouvinte, para ser da Liga Oficial de Apoiadores do Aparelho Elétrico. Se você se identifica com o modo como a gente faz conteúdo, ou se você já se beneficiou de alguma forma do conteúdo que a gente faz, que a gente produz por aqui, pense em apoiar o Aparelho Elétrico. Isso é muito importante pra gente continuar produzindo conteúdo relevante de uma forma, claro, sustentável. Você pode apoiar a partir de um pileta, mas contribuindo com 5 realitos, você tem acesso ao nosso grupo secreto no Facebook, né? O grupo secreto que originou esse podcast de hoje aqui, e também a outras regalias. Para saber mais é só acessar aparelhoelétrico.com/seja da liga. Vinão, já que você está falando, diga aí, cara, o que mais tu tem para falar sobre o workaholismo? Cara, eu acho que assim, você talvez que tá ouvindo esse podcast tá que nem um hipocondríaco, achando que você se encaixa em tudo, você talvez realmente seja um workaholic. Mas tem solução, assim, eu acho que, tipo, a gente fala do lado das coisas, né, mas acho que é legal a pessoa ver que tem uma luz no fim do túnel, né. Desliga este podcast e vá ler um livro, tipo isso, assim, Vinão. Desliga esse podcast e vá ler um livro que não seja sobre o assunto desse podcast. Que não seja sobre trabalho. E, cara, eu acho que assim, a gente tá recebendo muita informação nos últimos tempos, cara, te impulsionando a produzir, a ser produtivo, e se você não tá nessa onda do produtivo, cara, você tá errado. Tem alguma coisa errada em você. Aí você, tipo, você é o vagabundo. Ou então você olha, seus amigos estão ganhando mais que você, ou estão tendo crescimento maior que o seu, ou estão viajando, ou estão fazendo tudo que você não quer, e isso gera uma ansiedade, né? E aí, por algum motivo, você vai entrar num fluxo, cara. Que a gente tem o fluxo de trabalho aí, entra num fluxo. E aí, cara, vai entrar um monte de trabalho e você vai querer aproveitar aquelas oportunidades, você vai querer entrar, você vai sendo contagiado por aquilo. E, cara, trabalho chama trabalho, um job bom chama um outro job bom, um cliente chama outro cliente, você faz uma boa entrega, ele vai te convidar e é um ciclo. Só que em algum momento você vai ter que dizer não pro trabalho e sim pra você, né? Eu tentando ainda. Não sei a fórmula, não sei o fim do resultado, mas no mínimo você parar pra pensar nisso, cara, a consciência do que tá rolando, eu acho que já é um começo. E era isso. Muito bom, Vinícius. Vamos passar a pelota aí pra Carolina. E aí, Carolina Valiter? Concordo com tudo que o Vini disse e acrescento que ninguém vai descobrir a resposta certa de quando dizer não. Ninguém. Isso não existe, entendeu? Eu acho que depende muito do seu contexto de vida, do seu contexto de trabalho, enfim. É porque a gente sempre quer chegar num destino final. E facilita muito a vida quando a gente entende que não existe um destino final. Existem pousos temporários. Então, é isso. Vai ter um momento da sua vida que dizer não pra você vai ser mais fácil. E logo em seguida vai começar um novo capítulo da sua vida em que você não vai poder dizer não. Isso significa que um momento foi certo e o outro foi errado? Não. Significa que são 2 momentos diferentes da sua carreira e da sua vida pessoal, e você tá seguindo o baile de acordo com o que você acha que é melhor pra você e pras pessoas que dependem de você, não sei. Então, acho que a minha mensagem final seria, tipo, sempre que começar a doer e a incomodar, e aí você sentir aquela vozinha lá no fundo dizendo que tem alguma coisa errada, é porque realmente deve ter. Então você para, respira fundo, analisa, vê se você precisa realmente estar tão dedicado e envolvido com o seu trabalho por tanto tempo,
ou o tempo todo dos seus dias. E, cara, é só trabalho, não é a sua vida, sabe? Não é a sua saúde, não é... Sério, para e põe em perspectiva. É só trabalho. Podia ser algo muito mais sério, não? Com certeza. Isso é fundamental, né, Carol? É só trabalho, cara. É só trabalho. Relaxa, não sei o que. É só trabalho. A gente leva tudo muito de ferro e fogo, né? É complicado. Mas encerrou muito bem, Carol. E, olha, arrisco dizer que foi um dos melhores podcasts que a gente já gravou aqui, hein? Eu gosto desse tema. Assim. Eu gosto, assim, meio reflexivo. Vamos pensar, rapaz. Vamos pensar um pouco, né? Vamos sair daquela praticidade um pouco do como fazer isso, como fazer aquilo. Vamos falar sobre, né? Pra onde nós estamos rumando. Você jura? Tô falando sério. Sério? Tô falando sério. Cara, a última coisa que eu falei do futuro distópico carnavalesco, eu falei, gente, tô muito viajante. As pessoas vão falar que porra é essa que essa garota tá falando. Não, assim que é bom, Carol, assim que é bom. Então tá, meus amigos, muito obrigado pela presença de vocês. E a gente vai se falando aí. Beijão, abração, até a próxima. E esse então foi o episódio número 42 do podcast do blog Aparelho Elétrico. E esse papo continua lá nos comentários do blog. Como você controla o excesso de trabalho? Conta pra gente lá nos comentários do blog e vamos levar o assunto adiante. E se você gostou desse episódio, curta e compartilhe o post nas suas redes sociais. Isso ajuda o Aparelho Elétrico a continuar publicando conteúdo relevante e gratuito pra todo mundo que trabalha de forma independente. Lembrando que depois da música de encerramento tem as comicidades e fatos curiosos que foram limados da edição final desse episódio. Então, fica aí. Interaja com a gente também nas redes. No Facebook, Instagram e SoundCloud é Aparelho Elétrico. E no Twitter é @LigaOaparelho. E seja da Liga Oficial dos apoiadores do Aparelho Elétrico. Saiba mais em aparelhoelétrico.com/seja da Liga. Todos os links citados neste episódio estão na descrição do post, lá no blog do Aparelho Elétrico. Então dá uma passadinha lá. Feito! Então era isso, um abraço e até mais! Então tá, pessoal, apresentando aqui os passageiros dessa edição do podcast do Aparelho Elétrico com a edição... Tá, pera aí, deixa eu começar de novo. Não sei se vocês estão acompanhando. Estão aí, pessoal? Sim, tô seguindo. Olha, eu tô meio acelerado hoje. Pode ser que eu fale coisas que elas, tipo, não tem uma ordem de coerência, tá? Vini? Alô? Vini? Ah, tu tá aí ainda, Carol.